Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Submarino Cast. Hoje nós estamos aqui no estúdio do Submarino com o Fabiano Caieiras. E aí, Fabiano, como é que tá, mano? Grande, Beleza, irmão? Paz, Cauê. Pô, cara, um grande prazer ter você aqui nos nossos estúdios pra gente trocar uma ideia sobre todos os projetos, todas as coisas, sobre Guaratuba, sobre Caieiras. A honra é minha. Poxa, quando você me fez o convite, fiquei muito feliz, né? A gente se conheceu há um tempo atrás, Sim, eu com fã do certeza. teu trabalho, e agora tá aqui, né, podendo participar aí, né, desse teu novo projeto, pra gente é uma honra. Cara, porra, o seu conteúdo que você vai entregar aqui pra gente é que vai engrandecer esse programa, cara, porque você tem um conteúdo pra passar muito maneiro e que tem tudo a ver com a gente, que é relacionado ao meio ambiente, que eu acho que é o mote, o foco do seu trabalho é o meio ambiente, a educação. E eu quero que você fale tudo aí, como é que começou essa ideia, de onde que veio, conta pra mim o que que você faz hoje. O que que você faz hoje? Qual a sua profissão hoje, qual que é? Cauê, como você falou, né, a gente, na verdade, hoje passa a entender o meio ambiente como a necessidade, né, para a humanidade dar continuidade aí. Então não há mais essa ideia de você imaginar o eco chato, né, aquele que gosta, o que não gosta. Tudo é meio ambiente, tudo se relaciona, né? Então, eu de profissão sou professor, né? Também estou aí vereador em primeiro mandato no município de Guaratuba, mas do que eu mais me orgulho é exatamente essa capacidade de poder auxiliar nesse processo de educação das pessoas que passam pela minha vida. Qual que é a sua formação de professor? De que área? Então, eu me formei em administração, né? Depois fiz especialização em gestão ambiental, um mestrado em saúde e meio ambiente e várias pós-graduações em educação ambiental, gestão pública, liderança, que é uma coisa que eu trabalho muito também, né? A questão de liderança, gestão de equipes, gestão de operação. Uma mescla aí de várias pós-graduações que acabam complementando e se focando, né, no ser humano. Quando a gente entende o ser humano na sua integridade, a gente percebe que ele não é parte do meio ambiente, né? Ele é o meio ambiente. Ele é o meio ambiente. Muitos diplomas teve um tempo dedicado bem grande para isso aí, né? Cauê, muito, e na verdade às vezes eu olho pra trás assim, quando você pensou, Fabiano, e aí qual vai ser o tema, né, que você vai colocar ali, é exatamente isso, né, me vejo como um sonhador e entendo que a educação fez com que eu pudesse galgar os degrauzinhos que tenho galgado, mas sempre entendendo que não só a educação formal é que me fez ser o homem que eu sou, o ser humano que eu sou, né, a A educação vem de berço. sem dúvida, a relação familiar, a relação com as pessoas, né, da comunidade, com as pessoas mais velhas, me fizeram ter essa percepção de que vivemos numa grande comunidade, né? Eu sempre brinco com o pessoal, não tem planeta B. Esse Não negócio tem de querer planeta. pirar, porque, né, Não, a Lua, a galera não, chegou em Marte. não. Brother, é aqui. É só aqui É que aqui tem. e agora. Então, como é que a gente faz, né, num planeta finito, que tá tudão aqui, como é que a gente faz a coisa acontecer da melhor forma? Tudo tá acabando, os recursos estão todos se esgotando, né? E o ser humano parece que não cai a ficha, né? A ficha de que quando eu tava na escola, o professor falava, olha, daqui a 100 anos, talvez a geleira lá vai derreter, então cuida, tal. Pô, não foi, não passaram esses 10 anos. Não passaram os 100 anos, passaram os 10 anos, tá derretendo tudo lá. Sem dúvida. E aí não tem o que falar, mas daqui a 10, não tem o que 10 anos, é daqui a 1 ano, é daqui a 6 meses. E há as pessoas que ficam, né, vamos pensar, né? Do ecochato. Do ecochato, Sim. então aquele cara que não sempre foi assim, né? Sim. Não, na verdade a gente tá vivendo realmente um processo de aceleração e hoje com a facilidade que você tem, né, de acompanhar ao vivo exatamente Tempo real. derretimento Tempo da real. geleira, né? Sim. Então assim, não há mais o que se discutir de achar que É para fake. alguns. Não Não tem é fake. É real. É a pra realidade todo mundo. mesmo. E a realidade de todo mundo, igual você falou, não tem diferença, todo mundo tá no mesmo barco de verdade. Não tem outro barco. Não tem planeta B e muito menos o plano B, né? Sem dúvida, Não sem tem. dúvida. E na verdade, entendendo, pegando esse teu gancho do todos estamos no mesmo barco, de fato, né? E aí a gente vem exatamente de entender que estamos no mesmo barco, mas em posições diferenciadas. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, né? Onde é que você tá nesse barco? E o que você pode contribuir? Se de repente você está numa posição que porventura, né, possa estar numa posição Sim. de comando, então haja como Haja tal, como- né? sim. Haja como tal, né? Se você está lá, de repente, na base, com o remo na mão, auxiliando para que o barco navegue, então vamos fazer a coisa acontecer também, Sim, né? com Então, certeza. essa integração é que muitas vezes, né, um fica na dependência do outro, e aí Esperando o outro.
Aí o navio afunda. Aí o navio afunda. Essa área sua de educação que você gosta tanto, né? Porque a gente vê, e depois vamos mostrar aqui umas imagens também, que tem você assim como líder de equipes com várias crianças, uma gurizada, piazada aí, que deve ser, pra mim, eu acho muito emocionante as crianças. Você ter... Aprende muito com eles, porque eles não têm a malícia do adulto, não joga o jogo da vida tanto, né? Eles são mais abertos a muitas coisas, assim, né? Em relação a aprender, a te entregar o amor que eles têm por ter aprendido as coisas que hoje as pessoas, né, dão muito, as crianças dão valor a isso, porque não tem, as crianças hoje não têm tanto amor assim, eles têm o amor no professor muito na escola, porque às vezes a situação deles, não de todos, né, mas de muitos é situação, às vezes até situação vulnerável, você encontra muitos alunos seus em situações que você não gostaria que eles estivessem, que eles estivessem melhor. E ter um papel de ajudar, de fazer, movimentar a vida deles, fazer o processo deles ser diferente, ser mais rápido, ser mais produtivo, eu acho que isso é um alimento para... Eu te falo assim que de tudo que eu faço na vida, exatamente, né, essa de poder estar com as crianças através desse projeto que se chama Amigos do Mar, né, que é o que, talvez o que me despertou para essa questão de que a gente pode realmente Quantos anos tem o Amigos do Mar? O Amigos do Mar, ele surge em 2007. Tá? Eu estava na faculdade, na graduação de administração, e eu acabei ficando desempregado. E naquela época eu trabalhava num laboratório chamado CPPOM, Centro de Produção de Organismos Marinhos. Isso lá em Guaratuba? Lá em Guaratuba, era um centro que a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, tocava. E eu conhecia o rock and roll, o dia a dia da PUC, como funcionava essa ideia de bolsa e tal. E a faculdade na nossa cidade, o ISEP, ele estava iniciando. E eu fui lá, bati na porta do diretor, falei, olha, eu quero uma bolsa de iniciação científica. Cara, mas a gente não tem. Falei, ó, não tem, eu vou procurar como é que faz e a gente vai ter essa bolsa. E aí eu consegui, e através dessa bolsa a gente começou a estudar a vida, o dia a dia de uma comunidade pesqueira. Eu queria entender, Cauê, como é que nosso povo vivia, né? O que ele pensava sobre economia, sobre futuro. E ao realizar uma pesquisa com essas famílias, eu assim, fiquei bem assustado com o resultado. Um dos resultados com relação à questão da educação era que basicamente 90% dos pais que eu entrevistei não estimulavam os filhos a serem pescadores, mas também não estimulava nada. Falei, caramba, alguma coisa precisa ser feita. E para piorar isso, a gente estava vivendo um processo lá em Caieiras de descaracterização da comunidade. Você chegava como turista na praia, brother, e perguntava assim, ô molequinho, vem cá, a maré tá enchendo ou tá vazando? O moleque não sabia. Ou aqui é a proa ou a popa? O moleque não sabia. E aquilo me intrigou, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu voltei para casa e comecei a pensar nisso. E surgiu o Amigos do Mar, com o tripé educação, a ideia do resgate cultural, né, da profissão pescador, valorizando a parte de cidadania e a parte de meio ambiente. E o projeto foi crescendo, inicialmente eram só crianças da comunidade ali, né, crianças relacionadas ao dia a dia da pesca. Hoje, Cauê, já passaram pelo projeto mais de 600 crianças. Nossa, que legal, cara. Pra você ter uma ideia, e ele houve uma repaginada, e nós hoje temos trabalhado muito com a questão socioemocional. A gente tem muito trabalhado com essa percepção. A gente fala, muitas vezes nós, sou pai também, né? Pai de quantos? Sou pai de 3. Pai de 3, cara? Pai de 3, a gente... Rapaz, pai de 3. Eu sou pai de um só. Tem um filho, o João Pedro, de 23 anos. Eu tenho o João Pedro também, cara. João Pedro também? Tenho, gente velho. boa, então, com certeza. Bem gente boa. E... tem o Matheus com 16 e eu queria uma princesa, né? Tinha que vir a Pretinha, a Lívia com 12 anos. Ah, veio? E vai fazer 12 anos agora, dia 27. Da hora, tá cara. chegando aí. Que legal, demais. E aí, irmão, nesse sentido, muitas vezes nós pais acabamos sendo o coveiro de sonhos dos nossos filhos, né? Peraí. A terceira filha? Lívia. Lívia Marina ainda. Mas ela é adotiva? Não. Ela é filha de sangue. Ah. Eu queria uma... Eu brinco que eu queria uma pretinha, que eu queria uma filha, né? Ah, uma menina. Isso, aí não veio no primeiro, não veio no segundo, no terceiro. Falei, como assim que vai, né? Saiu a pretinha, saiu a Lívia. Que da hora, demais. O azar dela é que ela puxou a cara do pai ainda. Nada, é só deixar o cabelo comprido, mas aí vai ficar mais parecido ainda, né? E aí, irmão, nessa brincadeira toda... E as crianças gostam dessa vibe toda aí também? Curte? Adora? Todos passaram pelo projeto. O mais velho, né? Hoje ele mora em Curitiba, acabou a graduação dele de artes cênicas. E assim, ele fala que ele aprendeu geografia, aprendeu a ideia de biologia junto com o projeto. Na lida. Pai. Exatamente, porque a gente criou uma metodologia, que é o dentro do Amigos do Mar, que é o que diferencia. Você olhando de fora, nós vamos ver as fotos daqui a 15 pouco. anos de projeto. 15 anos. Cara, é um grupo escoteiro. É um grupo escoteiro. Não, quem olha de fora.
Só que a gente tem um quê diferenciado, que é exatamente perceber e trazer para as crianças aquilo que elas querem. Embora a gente tenha um conteúdo programático, embora a gente tenha a ideia, né, de bolar uma atividade, Sim. a criança chegou, a gente percebeu, cara, ela não tá, a vibe dela não tá para isso. A gente repagina tudo e faz a coisa acontecer. Pra ela poder participar. Exatamente. E o que é legal do projeto, irmão? A gente não segrega, não tem grupo do clube do vamos pensar assim, do lobinho, dos pequenininhos, dos maiorzinhos. Tá todo mundo junto e misturado. Inclusive, a gente tem crianças autistas junto com o projeto, já tivemos síndrome de Down, crianças maiores, crianças menores, as crianças chegam pra gente com 6 anos e vão aí até quando Qual quiserem. que é a idade? De 6 mínimo? Até aproximadamente ficam com a gente até 14, 15 anos. Como que funciona Tá. a inscrição? Tem que, fila Então, de espera? Como é que tá? Brother, a gente trabalha anualmente a gente abre, né, as vagas para 50 crianças, que é um projeto voluntário, depende de monitores, que são os grandes parceiros, né? A gente não faz nada sozinho, tem uma equipe maravilhosa, mas Olha, a Amandinha trouxe uma água pra aí nós. é bonito, hein? Obrigado, Amanda. Deixa aqui no E aí, irmão, a gente abre as vagas, né? Dá preferência para quem já tá no projeto, mas a gente trabalha com 50 com uma lista de espera. Finalizamos o ano passado com uma lista de espera de 60. Então hoje o projeto é uma referência pro litoral do Paraná. Nossa, que top, hein? Muito legal. E o diferencial? A gente hoje, quando eu tava falando pra você de coveiro de sonhos, brother, a gente instiga a criança, quando uma criança, lá, vamos pensar, o filho do pedreiro chega, olha pra mim e fala assim, tio, eu quero ser médico. Sabe o que eu falo pra ela? Você vai ser médico. Sim. Dentro de um processo. Sim. Você precisa entender que é degrauzinho pós degrauzinho, você pode conseguir. Agora, não vai cair do céu. Então a gente começou a mostrar para as crianças que ela pode ser o que a gente quiser. Quando você falou da ideia, né, do qual o índice que a gente mudou. Nesses 15 anos na comunidade, nós saímos de menos de 1% de pessoas que tinham graduação. Hoje passamos de 15% na comunidade. Nossa, já. que da hora. Você tem uma ideia, em 15 anos, Resultado incrível. um resultado isso aí. fantástico. Simplesmente tem engenheiro formado, Sim. você tem advogado, você tem administrador, E eles você tem voltam um pro projeto? pescador. O pessoal volta pro projeto? Eles voltam, os filhos já estão no projeto. Muitos já têm crianças, né? E os filhos voltam pro projeto, ou eles acabam se voluntariando para participar como monitores. Então, assim, é algo que eu. Você me pergunta, Fabiano, do que você mais tem orgulho, tirando a minha família, aquilo que eu constituí, né? Por opção, é o projeto. É o Amigos do Mar, porque ali realmente assim é legado, é aquilo que eu quero deixar de marca, assim, tô vendo ser todo tatuado. Hoje eu quero fazer uma tatuagem, não tinha, eu conversava com a minha esposa, Não tinha ideia? não tinha ideia e tem relação total com o projeto. Então a logomarca do projeto vai pra pele também, porque é o que eu acredito de diferencial pra educação. Tatuagem fica pra sempre, né? Não sai, não. É isso aí. Mas é tudo tatuado aqui, ó. Filma nós aqui. Filma aí, ó. Tatuado, tatuado. Tatuagem, as pessoas têm um preconceito às vezes, mas tatuagem vem lá do tempo das múmias. Sem dúvida, muito tempo. Quando uma vez eu vi umas histórias de tatuagem, falei, nossa, cara, eu nem sabia, achava que era só pra ser bonita a tatuagem, mas não é não. Tem uma questão aí, significado, né? significados, Sem né? dúvida. E com certeza a sua tatuagem vai ter um significado na sua pele aí que vai exibir sua tatuagem com muito orgulho, Com toda certeza. não é né? verdade? É isso aí. Fala, os seus filhos, você falou, eles participaram do projeto também, mas eles gostam dessa questão, dessa pegada ambiental, eles vão lá naquelas mutirão de juntar catar-lixo, eles participaram sempre? Então, eles, na verdade, assim, né, vamos pensar assim, a ideia é exatamente essa, né, Cauê? A gente apresenta aquilo que a gente pode e cada um segue seu rumo, né? Certo. Vamos começar pelo João Pedro. João Pedro, eu gosto muito de teatro também, né? A gente fundou lá, depois vamos falar sobre isso, a ideia era um projeto chamado Paixão de Cristo, na época de grupo de jovens e tal. Mas eu nunca estimulei ele na questão das artes, né? Hoje ele é formado. Ele foi pelo caminho sozinho. Foi pelo caminho sozinho, dá super orgulho pra gente. Hoje ele trabalha, né, na ideia do Museu do Olho lá em Curitiba, né, no Oscar Niemeyer, trabalha com a questão de arte, tá caminhando com seus próprios pés ali, e foi um diferencial pra ele, porque na verdade participar do projeto abriu o olhar dele que ele também podia, né? E às vezes o que a gente percebe, Cauê, por morar numa cidade pequena, por morar numa comunidade, Fica travado. parece, irmão, que a gente só tem... É o que aconteceu comigo, Sim, né? senhor, é bem isso mesmo. Pensa aí, eu tinha inicialmente como visão, cara, o barco velho do meu pai. Pescador, É mesmo. aquilo que eu tinha pra Não minha vida. tem outra opção, Não é tem aquilo. outra opção. E eu comecei a crescer... E as famílias também, não, igual você falou, Exato. a ideia do projeto, né? As famílias, elas não tinham essa visão, que as pessoas podiam ser mais do que só, não Sim.
pescadores, mas pescadores advogados, pescadores arquitetos, pescadores engenheiros, né? Pescador não tem como você tirar. Sem dúvida, e assim, eu sempre, nas oportunidades que tenho com relação às palestras que ministro pelo Brasil aí, falo exatamente disso, né? Tudo que eu sou, eu devo exatamente a 1 quilo de camarão que meu pai pescava. Meu pai pescou 45 anos, né? O João Galinha, mandar um abraço pra ele aí. E assim, tenho muito orgulho. O João Galinha tem quantos anos? O João Galinha fez 70, você tentou. Você tentou? Você tentou. E o João Galinha, ele nasceu onde? O João Galinha é da Barra do Sul. A nossa comunidade ali, Cauê, a colonização é praticamente de Catarinas. O pessoal veio trazendo o outro e tal, né? Vieram de canoa, pra você ter uma ideia. E aí estão ali, né, pra você ter uma ideia, o meu avô, ele veio de Joinville, o pai da minha mãe, foi um terceiro morador da comunidade. Nós estamos falando de Caieiras. Caieiras. E ali a colonização de Caieiras. Terceiro morador dessa comunidade em que ano? Isso, 1940, mais ou menos. 1940, por aí. Tá? Já faz um tempinho. Faz chão. E aí, assim... Mudou muito ali? A praia toda tem aquela história de comer, né? De comer areia. Tem, rolar praia. Rolar praia. A gente brinca que Caieiras, cara, é a única praia do Brasil que sempre rola praia, né? Sim. Literalmente. Então, é um fenômeno muito louco. É anual? Ainda. Anual. Que é o que, Cauê? Simplesmente, né? Ou simplesmente não, na verdade, né? Uma loucura da natureza. Ela acaba assoreando do fundo do mar. Ela vem comendo... Puxa de baixo pra cima. De baixo pra cima. Por isso do rolar, né? Sim, cai de uma vez, né? Velho, barrancos gigantes de toneladas e toneladas de areia que somem, lá, assim. Né? Muito louco. E é uma coisa que, assim, não tenho conhecimento, pelo menos no Brasil, de outro local, que aconteça. Sério? Exatamente. E aí, e assim como o ensinamento dos antigos, né? E os antigos, eles sabem exatamente, assim, quando está se aproximando a ideia do rolar da praia. Eles começam a perceber que restos vegetais ali, que acabam vindo com a maré, com a ação das marés, começam a aparecer do fundo, restos vegetais já meio desgastados, pretos, que estavam lá no fundo, na areia, começa a boiar. Porque já começou, mexendo. Não aparece na superfície, sim, mas lá embaixo já mexendo, já opa, mexendo. A praia vai rolar. E a outra sacada é uma questão da linha de areia. Eles sabem exatamente quando a praia alinha num determinado momento, que a gente tem uma pedra chamada Pedra do Salgo lá, quando ela alinha praia com essa pedra, vai rolar a praia. E é real, assim, sabe? O conhecimento empírico dos pescadores é fantástico, né? E lá em Caieiras tem restaurante top... Tem um projeto lá de canoagem lá? Tem um projeto lá, né? Tem um pessoal que tá com uma base canoa havaiana lá, né? O pessoal do Passaúna. Passaúna. Clube, exato. Isso. Tá bem legal, assim, os caras estão com uma ideia inovadora. Bem sensacional esse trabalho deles aí, não é? Muito. Ele trouxe agora, recentemente, a gente acompanhou ali, ele trouxe o Fera do mundo, né? Da canoa havaiana? Da canoa havaiana. O cara... Eu sou muito ruim de gravar nome, mas assim, a história que ele me contou, né? A gente acompanhou lá. Eles passaram quase uns 15 dias com os melhores remadores do Brasil. Esse cara, fazem 25 anos, ele nunca tinha saído lá, né? Da ideia da onde ele mora, né? Ele nunca tinha saído. Veio pro Brasil para participar desse processo aí. E ele é treinador há 25 anos e a equipe dele nunca perdeu. Nossa, nunca perdeu, cara. sabe? Então o cara, muitos ensinamentos assim com relação à cultura, né, da cultura da Polinésia, sim, né? Sim. Ele veio da Polinésia, então a cultura havaiana raiz mesmo ele trouxe pra ideia. Tinha um intérprete que acabava auxiliando o pessoal ali no inglês. Essas canoas aí, elas fazem os trajetos enormes, né? Enormes, elas fazem viagens. Enormes. Por isso... Quando a gente pensar assim, né, a cultura polinésia, os caras foram um dos primeiros navegadores, desbravadores, né? Foram conquistando, os né? caras que foram chegando sim. e desbravando o mundo no sentido de entender como é que e as os coisas caras tinham altas tatuagens. Né? Muitas tatuagens. Os maores, aquela galera lá, altas tatuagens. Aí, tá quem tinha mais eram os mais famosos da vila. Tu tá na moda. Eu tô na moda. É isso aí. Eu quero continuar, eu quero fazer mais, tá, amor? Vou colocar piercing também. Aí, ó. Mentira, eu não vou, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá em Caieiras, lá, restaurantes, tem uma estrutura ali na base de Caieiras. A pessoa pode ficar lá tranquilo, tem pousadas, tem tudo lá em Caieiras? Tem, Cauê. Nós temos hoje, né? A gente está com um trabalho em Caieiras desde 2014 chamado Projeto Ordenamento Turístico Ambiental da Praia.
A gente tentou, junto com o Instituto Guaju e com a Associação de Moradores, com a MAC, falou, cara, não vamos ficar esperando, se o poder público não faz, vamos meter a mão e vamos fazer o que é possível com aquilo que a gente tem hoje. Sim. E aí surgiu esse projeto. Então, desse projeto, a gente começou a organizar áreas de estacionamento na praia, que era uma dificuldade bem grande, né? Que, em teoria, né? Eu tive um BO lá. Você conhece, você sabe como é que eu fiquei funciona. atolado lá, velho. Meu Deus, Então. e atolou do mais difícil, cara. Porque eu dei ré e a areia entrou... Nossa, cara. Foi difícil esse dia. Então, e aí acabou, agora tem um estacionamento melhor lá. a gente começou a organizar, delimitar uma área para estacionamento. Hoje nós temos algumas pousadas as pessoas entravam lá. com o carro. Entravam com o carro. Sim. E detalhe, né? Vamos pensar, você tá lá com a tua filha, com a tua criança na praia, tá passando cara. moto, carro. Perigosíssimo. Não rolava, né? Tem que ser delimitado. A gente delimitou uma área específica. Hoje a gente já tem... Os próprios pescadores também locam suas casas, né? A gente tem várias casas que são para locação ali ao longo do período de temporada. Mas temos umas 3 pousadas, quiosques, além do San Remo, que é o restaurante lá. Sua casa é lá. Hã? Sua casa é lá? Caieiras? É. Pô, de lá, só no caixão. Quem que mora lá em Caieiras? Fala aí pra nós. Lá... De vocês, da A família. minha família mora basicamente a família toda, né? Dos filhos do meu pai, eu sou o único que acabei... Que a gente brinca, né? Que a nativada esqueceu... Não, na verdade, meu pai, ele não deixou que nenhum dos filhos fossem pescadores. Quantos irmãos? Nós somos em 3 meninos e uma menina, Cauê. A minha irmã é casada com um pescador hoje. Mas o que o meu pai, assim, a gente acordava, aquela coisa de tinha um pai como herói, né? Sim, com certeza. Acordar de madrugada, querer ir pro Meu mar. Deus, o cara aventura, sair pro né? mar e voltar, né? Esperar o cara voltar do mar. Sabe? Aquela, né? Viver aquilo tudo. Então, assim, a gente também percebia isso e queria isso pra gente. Mas ele foi muito sábio que ele entendeu que a pesca não teria futuro no sentido da nossa continuidade. Ele conseguiu, né, com muita humildade, criar a gente, né? Nunca passamos dificuldade no sentido de ter o que comer, né? Ter o que vestir. Mas sempre foi uma vida muito sofrida, né? Os pescadores têm uma vida bastante dificultada, eles, né? Por natureza, são humildes mesmo, né? Cara, e você já parou... Uma humildade que Olha parece... que doideira, brother. Quem Jesus escolheu pra ser os discípulos dele? Pescadores. Por conta da esperança, velho. Então, pescador é aquilo, não deu... perde a fé, Foi cara. pro mar, não deu peixe hoje, fé. não dá nada, amanhã vai dar, e o cara continua. Isso é muito bonito, né? E sem pressa. Sem pressa. Não dá pra ter pressa. E aí, irmão... O meu pai entendeu que, assim, cara, que não era... Não ia dar... Não ia, então eu tive, né? Eu fui estudar um pouquinho. O meu outro irmão, o Duda, foi jogador profissional de futebol. E a gente tem, né? Tem o meu outro irmão mais novo, né? O Júnior, também se formou. Hoje trabalha como administrador também. E a minha irmã é professora. Você joga bola também ou não? Cara, eu não, brother. É ruim de bola? Você é goleiro? Muito, velho. Eu era o cara que, tipo assim, Meu sabe, escolheu Deus. todo mundo e ficou... Pra tu ter uma ideia, meu apelido... Idem, bati. Brother, meu apelido era Geleia, porque eu era todo mole exatamente. Que, cara, falou, cara, isso aí não dá pra bola, não. Então, Geleia? Geleia. Né? Esse era o meu apelido, cara. Geleia da Caieiras. Geleia da Pô, Caieiras. isso já virou... Foi trauma no passado, hoje eu já superei. Já não tem passou? problema de falar, não. Não tem problema de falar. Cara, o passado ter uma coisa que era boa no passado, cara. Ah. Ai, cara, é difícil de falar isso, mas assim... Não tinha tanto mimimi, né, cara? Então, era diferente, era diferente, a pegada era diferente, anos 80, anos 90, não é igual, cara. E assim, essa questão, né? Será hoje que tem a ver biologicamente com o desenvolvimento do ser humano? Porque, meu Deus, cara, hoje, né? As crianças já nascem querendo levar o pai que gritou pro conselho tutelar, cara. É mais ou menos isso. A gente tem... Às vezes você grita. Tem umas inversões grandes, assim, né, Cauê? Vamos pensar, assim, que... Eu entendo que muitas vezes, assim, é uma questão até da forma com que a gente acaba... querendo ser muito amigo demais, muitas vezes. Dos nossos filhos, né? Exatamente, se perde um pouco da ideia, né? Acho que longe daquilo que a gente viveu no passado, da autoridade, né? O pai mandãozão, a mãe, né? Não é isso, também não era legal. O rabo de tatu atrás da porta. Exato, mas assim, eu acho que precisa ter um equilíbrio, né? O teu filho precisa entender que existe uma hierarquia do respeito, pelo menos, né? E talvez isso que seja faltando, né? Vira muito parça ali, né? Muito parça. Você achar que teu filho pode falar na mesma altura que você, tá tudo não bem, mesmo, né? Não é por aí, não pode. No mínimo não é por aí. Depois cresce, aí quer falar também, e Exatamente. o pai tem que ter um respeito, tem que ter a voz maior, tem que ser do pai e da mãe, não tem meio termo disso aí, né? Sem dúvida, eu acho que só que é exatamente assim, parte desse processo de educação, né? Como você imaginar, Vem de né? casa isso aí.
Sem dúvida. Vem de casa e assim, Você aquele... estende pro professor, pro diretor, pro colega. E o que muitas vezes está acontecendo é exatamente isso, né? Por conta da mudança aí, né? Vamos imaginar, né? Na nossa realidade, você tinha lá, no caso, só o meu pai inicialmente trabalhava, depois minha mãe foi ajudar com a ideia de ir pro mercado, né? Vender os peixes e tudo mais. Mas assim, tinha uma estrutura de avô, de avó que tava ali cuidando. Hoje não tem mais isso. Não tem, né? cara. Hoje manda pra creche. Já perdemos né? os avós, Olha, né, cara? Educadores, se virem aí com os meus filhos, né? Eduquem pra mim. E aí, muitas vezes, você volta pra casa e quer que daí? Como é que foi, né? Mas assim, não se tem mais o tempo de educar o filho naquilo que é básico, aquilo que você falou, né? Que vem de berço, que vem de casa. Porque humildade, né? Essa capacidade de ter iniciativa, ela não é aprendida na escola, não, né? Ela precisa vir de casa. É o reflexo do que tem dentro de casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se os seus pais te passam um conceito, um meio de vida, você acaba imitando aquele jeito. Não tem como. É né? isso aí. O fruto não cai longe do pé mesmo. Nunca. Não cai, né? E falando em fruto e cai longe do pé, como é que foi a sua infância lá? Falam assim, amigos de infância não foi tão sofrida, mas foi sofrida sim, que a gente não tem como não ser sofrida. Não tem como, né, ali, brother? né? Até o lugar, mas como que era a vibe de você, da natureza, como que isso foi assim, a criança foi despertando pra esse nicho aí importante? Velho, eu posso dizer que eu tive infância, assim, né? A gente, por viver numa comunidade muito pequena, né? Ainda, pra você ter uma ideia, né? A rua que eu moro ali, João Floriano da Costa, pra trás era tudo mato. Então a gente tinha, assim, vamos pensar assim, né? Uma praia e uma selva pra explorar. Top e quando demais. criança... Meu Deus do céu. Você tem uma Sonho de ideia, qualquer Cauê, no meu criança. caso, eu fui aprender da bicicleta, eu já namorava com a minha esposa, com a Vivi, velho, 17 anos, porque eu só queria o quê? Água e mato. Eu tinha um sonho de ser do exército e tal, desde muito pequeno, assim. Então a infância era, né? A gente controlar, a mãe sempre deixou a gente brincar na rua, mas com aquele rigor de, deu 11h30 tem que estar em casa, deu 5 horas tem que estar em casa. E aí a gente não volta, né? Exatamente, vivia aquele ciclo, então Sim. vivia lá roubando goiaba no seu Fritz, que é uma chácara que tinha lá, né? Não tem mais. A chácara tem, mas os pés de goiaba, os caras Acabou. conseguiram arrancar tudo, brother. Criança hoje nem sabe o que é um pé de goiaba, né? Nem de onde veio o leite, cara. Exatamente. E aí a gente vivia, ou então desamarrando a bateria dos pescadores, como a gente sabia o horário que eles voltavam do mar, a gente ia nadando. Imagina aí, a gente ia nadando, o brother pegava a bateria dos pescadores, um pedaço de remo, saía, tinha um amigo Ricardo, né, que era um grande parceiro da gente, a gente saía nadando, entrava na bateira, saía remando, ia pras ilhas ali do entorno. O que é bateira? Bateira é um barquinho menor, né, a remo, e aí ia pras ilhas pra tirar o batedor dos barcos maior, mas vamos dizer? É o barquinho que leva ao barco maior. Tá. Esse barquinho é o barquinho que leva ao barco maior. Então a gente saía com aquele barquinho escondido, né? Roubava, entre aspas, ali dos pescadores. E aí ia pra lá, mas tudo na inocência, no sentido de curtir a aventura, né? Então ia pra lá, mergulhava, tirava ostra, levava um pouquinho de arroz de casa escondido da mãe e cozinhava lá no mato só pra ter Eram prazer. soldados. É aquilo, exatamente. Eram soldados ali, fuzileiros navais. Pirando o cabeção, pirando velho, coisa de mergulho, na ostra. Exato. E aí dava o horário, opa, vambora. Reminho, amarrava a bateria. Isso é uma arte. Isso é uma arte. Saudável. Exatamente. Né? E aí bola, como eu já te falei, não era pra mim, né? Eu ia pro campo, mas sempre não era o cara que era escolhido, então eu fui vendo... Já ficava cara, chato, né? Essa parada não é pra mim. Deixa aí eu ia pro mato, eu ia brincar, ia cortar um palmito, ia se virar lá com aquilo que dava, né? E a floresta que tinha lá era legal? A floresta tinha lá? Cara, agora não tem tanto, né? Mata no morro. Atlântica, né? Mata Atlântica, então. Mata Atlântica. Ali então era a gente se... virgem, praticamente. Sim. A gente aproveitava lá, né? A ideia... Tinha uma fauna ali na época lá? Como? Uma fauna boa, os bichos lá? Tinha, na verdade, assim, o que era interessante, né? A gente ia caçava aquela ideia, né? Hoje totalmente proibido, mas assim, o que a gente tinha de infância, né? A ideia de... Eu sempre gostei muito de passarinho, e hoje eu brinco com as crianças, né? Que assim, nós tivemos uma infância que era a infância de ter o passarinho na gaiola, de caçar com arapuca, e que hoje isso é inconcebível, né? Hoje a gente leva as crianças pra caçar o passarinho de que forma, Pedro? Com a ideia de fotografia. Sim. Então a gente leva nas atividades, então a galera tá indo lá caçar o melhor foto, o melhor ângulo, e é muito melhor, na verdade, né? Sim. Então eu realmente, assim, não posso reclamar da minha infância, foi muito produtiva. Muito legal isso aí. Top. Trabalhar essa questão da fotografia. Como é que chama? Dos pássaros? Eu esqueci. Birdwatching. Birdwatching. Esse palavrão aí em inglês. Como é que você... Bem, você falou que já mergulhava, já queria ser o Rambo Mirim, né? Rambo Mirim. Rambo Mirim de Caieiras.
com a galera, tem alguma coisa a ver com você querer ir pro quartel, exército, marinha? Como é que é? Você, marinha... Então, brother, olha que doideira, né? A minha vida deu umas guinadas assim, e aí que a gente fala de sonhos, né? Eu sempre quis ser militar. Mas do exército. A marinha não chegava pra gente, embora a gente Você conheceu a sua esposa na adolescência ou como é que foi? Então, eu nasci em Caieiras, ela nasceu em Joinville, ela veio pra Caieiras e aí a gente começou a estudar junto. Mas, cara, a vida passou, né? Cada um foi pra um canto e depois já, né? Aí quando a gente começou a trabalhar grupo de jovens da igreja, a gente fundou lá, entendi, né? O Juca, Juventude Unida de Caieiras, em 96. E ali acabou, né? A gente se conhecendo e tal. Começamos a namorar em 96 e 99 a gente casou. Entendi. Mas assim, já conhecia ela desde a... A gente estudou desde a segunda, né? Mais ou menos junto, né? Desde a segunda série. Ele era aventureiro mesmo ou posso perguntar pra ele falar a verdade? Era aventureiro? Continua sendo aventureiro? Da hora demais, hein? Isso aí é top demais, cara. E aí, como é que... E aí, brother... Pra parte militar. Então, e aí sempre quis, né? E aí eu... Como eu tinha aquela ideia, ele falou, cara, aqui não é pra mim, eu não vou ficar em... Eu nunca me imaginei morando em Caieiras, Pedro. Pedro, eu nunca me imaginei. E aí, velho, meu pai morava em Barra do Sul, eu ia 2, 3 vezes por ano, na condição que ele tinha, a gente ia visitar os meus avós paternos. E aí eu passava por um colégio agrícola, um colégio interno. E eu perguntava pro meu pai, desde muito pequenininho, o que é isso aqui? E ele falou, aqui é um colégio, assim, o pessoal se forma e tal. Você fez colégio trabalha agrícola, com velho? bicho, fiz colégio agrícola. Porra, eu sou agriculino também, eu não acredito então nisso, é por isso que a gente se dá bem, brother. Olha aí, mano, agriculino, cara, então, meu caneco. E aí, velho, eu botei na cabeça que quando eu terminei... Eu fiz em Campo Mourão. Campo Mourão, eu fiz em Araquari, pertinho de Joinville ali, tá? Uns 20 km de Joinville. E aí, brother, o tempo foi passando, quando chegou a 8ª série, terminando, eu falei, mãe, me inscreve lá. Na top dificuldade demais. Deles e tal, né? Foram lá, a gente escreveu e tal. Era ensino público. Sim. E tive a felicidade de passar. Passei os 3 anos. Olha a diferença do ensino interno. Eu também fiquei interno, tio. Morando lá no AP13. Eu tinha que ser amigo das tias eu tinha que ser amigo das tias da cozinha. Pra elas poderem dar uma caprichadinha pra mim no sábado. Né? É isso aí. No sábado tinha maionese, velho. Cara, a comida... Porque o resto era arroz, feijão e só, cara. Não, assim, a gente brincava que produzia tanta comida boa, sim, mas não ia pra nós, cara. Não ia pra nós de jeito nenhum. Era ovo cozido, cara. Eu acho que tem uma treta do ovo cozido. Uma treta do ovo cozido que era o seguinte. Elas faziam, tinha, sei lá, 300 alunos na escola. E tinha 50 internos. Então 250 aí voltava à tarde pra casa e ia embora pra casa, né? Mas os internos, cara, era muita moagem ali, sabe? E tinha, quando fazia o ovo cozido. Era uma panela enorme, cara, de ovo cozido. Enorme. Aí as tias, ou os caras, não sei se eles já subornavam as tias da cozinha. No meio dos ovos, cara, que servia, sempre tinha ovo cru. Caraca, velho. E o dia do ovo, tinha veterano que falava que o dia do ovo era o dia de guerra. Então fazia a guerra do ovo. E a sorte era do cara que não tinha o ovo cru, né? Puxa vida. Na verdade, a sorte era do cara que tinha ovo cru, né? Porque levar uma ovada na cara cozido é mais... É pior. É pior... O que é menos pior, né? Um ovo cru na cara ou um ovo cozido na cara? Eu acho que o ovo cru. Mas essas eram as piadas lá da minha escola. Mas um beijo pra escola lá, porque foi muito da hora. Cara, Meu filho não fez, mas eu quase pus. O ensino era diferente. E aí eu fui pra lá, né? Tipo, molequinho, que a gente brinca, na verdade, né? Eu falo em casa assim, que eu não tive aquela ideia de que assim, passou a adolescência. A gente tinha que se resolver lá, né? Eu morava em 8 em cada P, a gente morava interno. Então, os perrengues que se tinha da ideia da adolescência se resolvia lá, né? Então era escala de limpeza, a gente tinha que limpar banheiro, tinha que limpar o pátio da escola. Colégio agrícola. Internato ali, full time, né? E a dificuldade, brother, de ir pra casa também. Então, assim, passava mais tempo ali, basicamente uma vez por mês só, que era o que meu pai e minha mãe tinham condições da gente ter a ideia da passagemzinha pra poder voltar pra casa, ou então de carona, né? Depois do 2º ano você já tá mais malandrão, eu de carona, né? Aí dedo, cara, partiu, peguei muita carona, cara. Aprendi muita coisa com carona. Aprendi que, eu acho que os 9% da produção agrícola ficam nas estradas. Mais ou menos isso. Que cai dos caminhões, cara. Sim. Pegando carona. E a caminhoneirada já conhecia a gente, né? Tava ali de uniforme e tal, era bem tranquilo de pegar carona. Abre uma água aí pra nós tomar. Vamos lá. Água. Eu vou contar uma fita do colégio agrícola pra você, cara. Manda lá. Pegando carona. O cara fazia essa sacanagem com nós, mano.
Às vezes tinha 3, 4 agriculinos assim. Carona, né? Plaquinha, agriculino, né? Colégio agrícola, né? Aí os caras vinham aquele caminhãozão, cara, lindão. Você via aqueles. Não era Globetrotter na época, né? Mas vamos fingir que era. Aí o caminhão vinha correndo, parava. Parava 200 metros lá longe de você e vem. Aí os agriculinos, cara, correndo, ele não chegava 20 metros do caminhão, ele vaza, cara. Puta, mano, cara. eu acho que eu tive uns 30 desse, cara. Tá de sacanagem. Juro Não, por pô, Deus. a galera de Santa Catarina, mas Juro de boa, por Deus, cara. Os caras não faziam sacanagem, não. Mas, velho, foi um, assim... E aí, acabei que, né... Você toma muita água? Bastante, mano. Não tanto quanto você, que você já me contou que toma 4 litros, né? Você tem que tomar uns 4 litros d'água por dia, cara. Eu chego acho que nos 2, mas tomo Vamos bastante. vai vir os haters aí falar que 4 litros d'água é muito, mas não é não, cara, é bom. Água é água, né, velho? Água é água, água, né? E é bom também outra coisa, parece frescura, mas não é, viu? Depois eu vou botar aqui um patrocinador nosso aqui, é nosso parceiro aqui, que ele também entrega água lá e tudo mais. Mas assim, ó, a água filtrada, ela é muito... Essa água filtrada não, a água comprada, não é porque é comprada, eu não sou capitalista não. É porque tem que comprar, né? Ela é muito mais saudável do que a água que você toma na torneira, né? Não tem nem base. Sem dúvida. E aí o seu corpo tem um rendimento muito melhor em tudo, cara. Até mental, até intelectual, o seu cérebro fica com uma performance melhor. Só de você trocar sua água, cara. Olha só. Parece um absurdo, assim, ridículo, né? Porque a água que é oferecida é a água que é oferecida. Claro. Eu não deixo de tomar água porque ela vem da torneira, não. Da torneira, não. Mas se eu tiver como ter a água assim, eu tô optando, sabe? Tá valendo. Amor, pega um... Amor, ó. Amanda. Fala um paninho aqui pra nós, só passar aqui nessa. Passar. E aí, brother, continuando a resenha, eu passei os 3 anos ali, né? Então, saí de 13 para 14 anos de casa e voltando de 17 para 18 no terceiro ano da ideia do ensino médio. E olha a diferença do ensino, qual é? Nós entramos no primeiro ano em 113 alunos pro primeiro ano. Ah, sai pouquinho. Segundo ano, nós estávamos em 42. Terceiro ano, nos formamos em 28. É, forma pouquinho. Pouquinho. Minha E turma assim, né? Eu não sei se na tua época também era assim, da ideia de reprovou, podia estar no terceiro, casa. Não tinha a oportunidade de... Não, ficar de novo não. Não ficar, né? Não, Ela só era assim tem uma também. chance só. Exatamente. Podia estar no terceiro ano, reprovou, partiu casa, termina lá em qualquer outro colégio. Ainda mais público, né? A gente pegou, na verdade, ali... Eu também era público. Eu fui em 93 a 95, meio que ainda tinha muito vestígio da ideia da própria ditadura militar, né? O pessoal contava meio que assim, era muito rigoroso, assim, né? A questão com relação ao horário, com relação... Então, assim, eu gosto da disciplina, uniforme, eu gosto da ideia da disciplina, eu acho ela importante, assim, né? Claro, tirando os exageros do que aconteceu, mas, assim, o Colégio Agrícola me ajudou a forjar muito o meu caráter no sentido de quem eu sou também. Né? Porque você tinha que trabalhar, você tinha que estudar, você tinha que criar a tua rotina de estudos. Você tinha os colegas hierarquicamente que te mandavam primeiro ano. É a ideia do... Você é calouro. No nosso... Cara, o nome era feio. Lacaio, brother. Primeiro ano. O seu? Lacaio. O meu era Lontra. Lontra? Era fofo. Lá todo mundo Lontra do primeiro ano era fofo, Lacaio. cara. Pô, que Lacaio é escravo, né, velho? Imagina. Meu Deus do céu, e você era grande, né, velho? Lacaio escravo. Não, era pequenininho. Naquela época era pequenininho. Cara, meu nome era Lontra, cara. É mesmo. E aí, pô, não sei se a tua tinha número na camisa, aquela coisa toda. Igual o presidiário, cara. Igual o presidiário. Mais ou menos isso. Macacão de... meu nome de guerra, né? O nome do meu avô, Fabiano Cecílio, é o nome do meio. Meu avô paterno. E eu odiava esse nome. Eu nem usava. Tipo, de criança, só era Fabiano. Fabiano e abreviava. Chegou lá na época do colégio agrícola, ó, seu nome de guerra vai ser Cecílio. Falei, bom, vai ser Cecílio e pronto. Acabou. E aí, cara, me adaptei tanto e fui pra Marinha depois com o nome de guerra Cecílio por opção. Por opção, e aí foi muito legal. Eles falam pra você escolher na Marinha? Na Marinha a gente podia escolher. Podia escolher o nome de guerra, né? Podia escolher o nome de guerra. E aí, quando eu tava finalizando o ensino médio, já com a cabeça de, cara, quero tentar NPUR, né? No preparatório da ideia que você tinha do exército e tal. O meu pai se acidentou. Isso 95, final ali meados ali de setembro, outubro. Ele vai pro mar e engata a blusa dele, que tava meio desfiada e tal, na polia do motor. E o motor de centro ele não para, né, Cauê? E aí, cara, ele foi um acidente feio, assim, ele perdeu toda essa parte aqui da vista, perdeu 90% da visão. E aí, eu tava no colégio agrícola, o coordenador foi me chamar lá e tal, ó, aconteceu um acidente com teu pai e tal. Cara, quando eu vi ele assim a primeira vez, eu achei que ele
Parecia um monstro, assim, sabe? Meu Da Deus, condição do acidente. Aí eu terminei o colégio, já tava na reta final ali, e voltei pra pescar. Pra ajudar ele. Eu era o mais velho, né? E aí tentei, fui pra Joinville, tentei a ideia do exército. Eram 600 caras pra ideia de começar, né? Pra ficar 20. Naquela época, o quartel de Joinville, a responsabilidade era de Curitiba. Só ia passar 20? Dos 600, só 20. E, pô, nunca vou me esquecer o nome do cara, Tenente Adamo, brother. Aí, passei no que tinha que passar, correr, pular, aquela coisa toda, entrevista. E na entrevista eu falei pro tenente lá, e ele só que eles davam prioridade pra quem já tinha passado no vestibular. E como eu fui ajudar o meu pai a pescar, eu não me dediquei e eu nem fiz vestibular. Então era o senão ali E esse tenente falou pra mim assim, olha, cara, eu só vou poder ajudar você até os 100. Depois daqui é o pessoal do Curitiba que vai selecionar. Decidir. Fui selecionado, irmão, quando chegou no início pra ir, já 2 de janeiro, se eu não me engano, de 96 e tal. Os caras chegam lá, batem no sistema, falam, brotherzinho, volta pra casa porque você é arrimo de família. Você é o mais velho, você não pode ficar aqui. Poxa, cara, eu chorava, irmão. Cara. Era o sonho da vida caindo por terra, assim. Falei, cara, fudeu, né? Não era... Tipo, acabou. Pra mim, o mundo acabou. Arrimo ali não tem conversa. Arrimo família, volta pra casa e acabou. Vai cuidar da sua casa. Olha a doideira. Eu vi os desfiles de 7 de setembro, né, em Curitiba. Por isso que você não pode desistir nunca do teu sonho. Eu vi os desfiles ali de 7 de setembro, cara, eu chorava, que nem criança pequena, porque eu queria estar lá. Galera marchando, aquela parada toda, dos desfiles que tem no Centro Cívico lá em Curitiba, né, e eu queria estar lá. E aí, beleza, o tempo passou, eu casei, e aí tirei da cabeça, falei, cara, não era pra ser mesmo e tal, beleza. Aí me formei, tava como coordenador de curso na faculdade que eu virei professor e tal, a faculdade que eu me formei lá, o ISEP, depois virei professor, depois coordenador de curso. Chega um amigo, né, um manequinho, que tava no exército, na marinha nessa época, falou, cara, estão precisando na marinha de uma vaga, posso divulgar aqui na faculdade e tal. O cara tem que ser administrador com especialização em gestão ambiental. Aí ele falou, por que tu não tenta? Falei, tá, mas quantas vagas tem? Falou, cara, uma. Nossa. Falei, tu tá maluco, velho? Falou, cara, uma vaga. Aí, pô, fiquei pensando, falei, cara, o não eu já tenho, só preciso de uma vaga mesmo. Cara. Vou tentar. De 44 pessoas, se eu não me engano, aí fiz todo, né, também a seleção, vim aqui a Capitania Esportes em Paranaguá, passei. Você viu, eu tava já casado, com um filho, cara. E aí eu realizei o meu sonho de moleque, que era ser, né, da ideia de não no exército, mas agora na marinha. Entrou tenente? Entrei como guarda-marinha, né, fiz minha formação militar lá no Corpo de Fuzileiros Navais em Rio Grande, passei lá 4 meses em formação, basicamente, lá, e depois vim servir 8 anos aqui na Capitania dos Portos, daí de guarda-marinha depois para segundo tenente e primeiro tenente, fiquei ali 8 anos como... Qual que era o trampo da Marinha? Velho, assim, na verdade, assim, a gente brinca que o oficial temporário, ele é o oficial miojo, né? Porque você tem que ser formado... Não, você se forma... O que os caras levam 4 anos de academia... em 4 minutos. Em 3, 4 meses você tem que estar pronto, né? Sim, rapidão. Então, assim, porque eles, na verdade... É muito bacana esse trabalho, pra quem, né, recomendo com empenho, porque você tem uma visão diferenciada de uma organização militar. Eu fui muito feliz na Marinha, aprendi muito. Sim. Mas, assim, eles optam por pegar pessoas formadas, porque eles precisam da formação, no meu caso, né, exatamente, do administrador com especialização em gestão ambiental. Então eu fui cuidar da gestão ambiental de toda a capitania, o sistema de gestão ambiental, o SGA, da Capitania do Portos do Paraná, da Marinha do Brasil aqui do Paraná. E aí, só que aí de lá, né, como eu era filho de pescador, acabei já... O pessoal começou a me perceber como um diferencial para cuidar da parte relacionada à segurança do tráfego aquaviário, que era cuidar desse departamento que é o coração da capitania, né? Que é a ideia de você auxiliar o capitão dos portos, para você ter uma ideia, Cauê, na decisão de fechar um porto, por exemplo, fechar a barra. Analisar as condições de mar, vento e tal. Só que detalhe, né, irmão? Um erro teu podia custar milhões de um navio que não saiu do porto. Aí, exatamente. Então, assim, era bastante estressante, né? Sim. E o que eu mais tenho orgulho é a quantidade de vidas que a gente auxiliou. E aí uma curiosidade, Cauê, porque quando criança, uma das questões também, que eu acabei não falando, né? Meu pai não estimulava a gente a pescar, brother, mas eu enjoava demais quando ia pro mar com o pai. E aí o pai
tá, esse não vai dar mesmo, pescador e tal. E olha que ironia do destino, né? Quando Virou eu fui pra marinheiro. Marinha, virei marinheiro e detalhe, eu era o cara que precisava ir lá buscar aquele pescador que ele já tava tentou enjoando. de tudo. Não, aquele pescador que não tinha mais chance. Aquele pescador que ele já tentou com o amigo não pôde, porque o mar tá muito, muito complicado. Nas piores condições, era quando a Marinha agia. E eu era o responsável exatamente por buscar, né? Tive a felicidade, né? De salvar tirar muita gente do mar, Sim. né? Pescadores e pessoal da ideia dos esportes e recreio, as lanchas também. Mas uma ironia, né? Então eu era o cara que só se enjoava, né? E depois você perceber que, na verdade, o meu enjoo, Cauê, não era da luta do pescado ali com o mar. Era o cheiro do óleo diesel. Até hoje, se eu tô em terra e eu cheiro, né? Forte, dá uma memória, já fica ruim a coisa ali, cara. Eu fico meio enjoado. É mesmo, cara. Então, não é a maresia, não, nada. é Maresia o óleo. pode estar o mar do jeito que for, não tem problema nenhum. É o cheiro. E um barco de pesca que não tem cheiro de óleo diesel não é barco de pesca, né? Não, é tudo misturado. E aí né, é tudo misturado, então não tinha como mesmo. E aí eu fui muito feliz, assim, nessa história de realizar, né? A ideia foram 8 anos. Fiquei de 2011. Conta um perrengue aí de salvamento pra nós. Brother. O que você achou? Nossa, Cara, essa aqui eu acho tá que feio. eu acho assim, foi um perrengue, foi assim uma vitória ao mesmo tempo, no sentido das pessoas, da credibilidade que você pode passar com aquilo com a tua voz, com aquilo que você acredita. Pra você ter uma ideia, a Marinha, mais ou menos a cada 2 anos, tem um procedimento chamado IAM, Inspeção Administrativa Militar. Como é que ela acontece? O teu superior hierárquico, no caso que é o almirante, né? O almirante do Distrito Naval. No nosso caso, a gente inicialmente se reportava a Rio Grande e depois passou a se reportar a São Paulo. Então, o almirante de São Paulo vinha com uma comitiva para fazer um pente fino naquela organização militar, na capitania ali em Paranaguá. E, cara, a gente tinha que deixar tudo brilhando, assim, né? Tudo era pintado, tudo arrumado, a gestão administrativa, estrutura física e tudo mais, porque ele ia passar um pente fino, um checklist, e assim, é a cara do capitão dos portos que fica ali naquela responsabilidade, né? E eis que estávamos em Ian. E eu tava saindo de serviço, né? Nós tínhamos essa ideia de ficar como oficial de serviço lá 24 horas. Eu ficava, pernoitava a bordo pra controlar o dia a dia ali, né? Como responsável, como oficial de serviço. E o rádio toca. E aí, quando o almirante tá na ideia da organização militar, todo mundo fica naquele melindre, né? Tudo tem que dar muito certo. E aí eu escutei o rádio, que era problemático, a coisa era problemática, um pescador dizendo, olha, a gente tá morrendo aqui, o barco tá afundando, a gente já não tem mais comida, nós estamos há 7 dias no mar, e o rádio, a antena tá quebrando, graças a Deus consegui contato. E aí eu falei pra ele, você consegue passar onde você... Ele não sabia dizer onde eles estavam, ele não tinha orientação, ele tinha nevoeira no inverno, junho, se eu não me engano, e aí eu falei, olha... Eu tô afirmando pro senhor, vocês não vão vir. Ele falou assim, vocês não vão vir porque não tem condições, eu sei que eu vou morrer. E o cara começou a chorar no outro lado do rádio. Eu falei, senhor, eu tô afirmando pro senhor que a gente vai buscar o senhor. Fique calmo, a gente vai buscar o senhor. E aí saí correndo ali e tal, e aí abri a porta da sala do Capitão dos Portos de uma maneira meio que inusitada, sem permissão, sem pedir permissão, aquele rigor todo, e com o almirante a bordo. No atropelo. Falei, Capitão dos Portos, né? Com a sua permissão. Pois não, já interrompeu. Ele falou pra mim na época, né? Falei, olha, capitão, a gente tá com uma situação assim, esse assado. Ele falou, pô, mas a gente tá em inspeção administrativa, como é que é isso? Ué, mas o almirante falou, capitão, atende. Aí falou, ó, Cecílio, a manobra é tua. Montei a minha equipe do jeito que eu queria. E nós estávamos todos de branco já, Pedro, porque ia ter a ideia da cerimônia, né? De apresentação, formatura pro almirante. Juntei os melhores que eu tinha na época e os militares montamos uma equipe e fomos pro mar. Fomos pro mar e pedindo a Deus, né, que a coisa pudesse melhorar, que a gente pudesse... Só que detalhe, a gente, pra rastrear, a gente não sabia nem por onde começar direito. E aí, pelas poucas informações que ele tinha me passado, nós começamos a arrumar, saímos da Barra de Paranaguá e começamos a arrumar sentido Itaculumi, já no sentido Guaratuba. E rastreando. Uma embarcação chamada Fomalhô, à noite. Uma balizadora. Não, isso de dia, mas às escuras, totalmente, como se fosse à noite. Nevoeiro, aqueles neblinos que dá no inverno, né? Sim. E aí o tempo passou e vai e volta, e nada de comunicação com os caras. E eis que passava já do meio-dia, começou a abrir um pouco o nevoeiro e todo mundo, né, os meus militares, tenente, a gente tem que voltar, né? Não encontramos o cara até agora. Eu falei, não, a gente vai procurar esse cara, a gente vai encontrar. E foi por Deus, assim, gente, vamos fazer a última voltinha aqui. Já próximo de Praia de Leste, encontramos o barco. Cauê, quando aquele cara viu a gente, ele assinava, estavam em 2. Quando aquele cara viu a gente,
ele não sabia o que fazer. Ele começou a assinar, eles estavam já 7 dias, já não tinham mais comida. A última comida deles já tinha sido há 2 dias, um pouco de arroz que eles tinham a bordo, desidratados. A gente falava de água, né? Eles não tinham água. Podiam ficar sem comer, mas tinha que ter água, né? Não tinha mais água potável a bordo e tal. E aí aquele cara chorava que nem uma criança, assim, sabe? E o que mais me emocionou, assim, foi que o amigo dele afirmou pra ele, jurou pra ele, falou, cara, a gente vai morrer aqui, que ninguém ia lá, porque ninguém prestava, que era isso, que era aquilo. E ele falou, viu? Ele falou pra mim que ele vinha e ele a fé do pescador, cara, né, cara? E ele foi, a gente conseguiu resgatar, assim, foi uma das... Embarcação Rosário, Nossa Senhora do Rosário, se eu não me engano, era o nome da embarcação. E foi, assim, umas histórias que eu levo pra vida, assim, né? Como aquela coisa de as pessoas... Se a pessoa acredita em você, você tem que ir até o final. Com certeza. É isso que eu levo de ensinamento, né? Então eu tô até... Pro futuro vai sair um livro muito bacana dessas histórias todas. Ah, eu não tenho nem dúvida disso. Vai sair muito, eu gosto de escrever, mostra aqui pra nós. Não, mostra aqui, ó. Quero falar pra vocês que, ó, quem não conhecia o Fabiano, achava que o Fabiano fosse só um ambientalista, né? Que vê na televisão falando sobre o meio ambiente. Não sabia que ele era, além de um herói ambientalista, né? Então, cara, o cara que vai pra Marinha, meu irmão, ele passa uns perrengues que só lá dentro mesmo pra saber, né? Não é verdade? Com toda certeza, velho. Mas é uma glória você estar lá dentro. Tipo, você se sente com uma importância... Sem dúvida, né? E o que era legal, assim, além daquela coisa de você tá, né? Armamento, farda toda a disciplina, né? E tudo mais, que era uma coisa que eu curtia, né? E eu queria pra vida. O que eu mais me orgulho, assim, Cauê, é a gente conseguiu, como filho pescador, mostrar pros militares o olhar de como é uma comunidade de pescadores. Culturalmente, o pescador, ele tinha muito receio de ir à marinha, porque não podia... Se criou na cabeça as crenças limitantes, a polícia, que ele não podia de chinelo, que ele ia ser preso, que ele não podia de bermuda, que ele ia ser preso, que ele não podia de boné, né? Então, assim, o cara, muitas vezes, ele deixava... A pompa da marinha, né? Ele deixava aquele documento dele do barco, a carteira dele, às vezes vencida, de medo. E a gente começou a mostrar pra marinha, né, com a coisa, falou, cara... São pessoas, também são homens do mar, como a gente, né? Também são homens do mar, precisam de ser respeitados. E aí a gente criou um trabalho muito legal na oportunidade que teve, uma sensibilidade, né? Chamado Capitania Itinerante. O que era isso, irmão? A gente saía como equipe, né? Sempre com a ideia da autorização do nosso superior hierárquico, né? Chefe de departamento, o capitão dos portos, o nosso 02 também, né? Que era o imediato. Nós saíamos, tipo, quinta-feira pro interior das baías, né? De Paranaguá, de Guaraqueçaba. Íamos inclusive, né, para Pararapira, Superagui, passávamos lá nas comunidades, dormíamos com os pescadores das comunidades e nós regularizávamos as embarcações deles, fazíamos curso. Nossa, que legal, cara. E assim, era levar dignidade. Pra você ter uma ideia, teve uma comunidade que proximidade com as comunidades, eu não vou esquecer, um senhorzinho tinha 82 anos, pescou a vida inteira. Por ser analfabeto, por não saber escrever, ele nunca teve a oportunidade de fazer a carteira dele. E a gente conseguiu sensibilizar o capitão dos portos e tudo mais, né? Dentro da possibilidade, o capitão dos portos, ele tem o poder discricionário, né? Então, ele é uma autoridade, ele tem possibilidades que, pelo poder do cargo dele, ele consegue fazer. Falou, pode fazer. O tiozinho fez o curso, Cauê, e a gente teve a honra de entregar pra ele, com 82 anos, aquilo que ele teve de maior da vida dele, no sentido de dignidade. De pescador. Uma carteira de pescador. Então, sem assinatura? Sem assinatura, com a ideia do chamegão dele lá e tal. Mas assim, o orgulho externado, né, dele de poder ter, depois já de quase praticamente aposentado. Da vida, né, inteira. Saber, cara, agora eu posso andar com a cabeça erguida porque eu tenho a minha carteira de pesca, né? Então, é uma honra, isso não tem preço pra mim, não assim, né? Preço. Foi um tempo muito frutífero, que eu só levo coisas boas. Marinha foi uma grande escola. Um grande formador de caráter, né? Muito. Fotos da Marinha? Põe as fotos da Marinha. Olha lá, aqui tem uma foto da Marinha segurando... O que é isso que a gente tá falando? Aqui você tá de... Irmão, esse é o último dia, em abril de 2019, quando eu tava desembarcando, né? O termo que a gente utiliza. Esse ícone aí é o ícone que o militar, né, leva para casa como reconhecimento da organização militar pelos serviços prestados. É uma honraria. Uma honraria, um reconhecimento da organização militar pelos serviços que você prestou. Muito legal. A gente brinca, tá bem ali com uma postura, né? Todo ali, né? É o branco ali, que é bonito, né, cara? de gala. É muito Pelo bonito. Amor de Deus, é muito bonito. E aí você vê um filho de pescador, né?
o que a gente pode, né? Que é o que eu ensino para as crianças. Até você onde a pode gente pode ser chegar. o que você quiser. Essa outra foto, mostra pra ele. Brother, essa foto aí a gente tá numa missão, tá preparando, essa é uma equipe, né? Uma equipe, você vê que é o traje de guerra ali, a gente tá se preparando pra ideia de embarcar e possivelmente um SAR, né? Que é um salvamento em alto mar. Aqui você tá batendo uma continência ali, onde que é isso? Aqui tô me despedindo, é a cerimônia, essa é a entrada da capitania, né? Que a gente chama de porta-ló. Ali é o almirante? Ali é o capitão dos portos, Capitão né? dos portos. Na minha última continência como oficial na Marinha. Muito bem, é isso aí. É isso aí. A gente tem um momento aqui que vai além da Marinha, além das coisas, que é a hora que a pessoa vem aqui para conversar e a gente pede um presente. Você trouxe algum presente pro submarino aí ou não? Certeza. E não podia ser diferente, Cauê. Eu fiquei pensando lá em casa, conversando com a família. E qual é o significado pra mim, né? Essas penas de guará, Cauê, são coletadas, né, na praia. E pra nossa cidade... Guará é o quê? Guará é a ave que dá origem à nossa cidade. Do indígena, né? Guaratuba. Guaratuba. Guará, a ave, uma ave lindíssima, né? De um vermelho diferenciado, que encantou os portugueses quando aqui chegaram em 1771, lá em Guaratuba. E que o tuba é muitos na linguagem do indígena, então muitos guarás. Só que detalhe importante, Cauê, nós ficamos até 2008, 80 anos com ele extinto. Uma geração nasceu, cresceu e morreu e não chegou viu guará. A ver? Não tinha guará. E aí eu tive a felicidade com um amigo chamado Marcos Azileski. No início do Guaju ali, a gente tava... o Guaju inicia mais ou menos em junho de 2008. E eu tive a felicidade de, em 23 de julho de 2008, tirar a primeira foto depois de 80 anos da inexistência de guará na nossa região. Ele estava extinto localmente. Fui com um Nokiazinho, lembra aqueles Nokiazinhos azul? Com água até o pescoço, brother, tremendo assim. Um pescador tinha ligado pra gente. Nós tínhamos perdido várias viagens já. E os caras falavam, tem um guará, eu vi. Vamos passar um guará. Chegava lá, brother, era um culheiro, que é uma ave também. Não era um guará. Não era um guará. Não era um guará. Ou chegava lá, era um pedaço de colete no meio do manguezal. Um colete sobre também não era um guará. E naquele Vamos dia, achar um guará aqui. um final de tarde, inverno, né? Chovendo. Um pescador liga pra gente, eu era estagiário na Secretaria de Meio Ambiente. E olha, querem ver o guará? Venham que ele tá aqui no final, no mirim. A gente, um olhou pra cara do outro, eu olhei pro Marcos e falou, cara, vamos lá, já perdemos tantas viagens, né? Irmão, quando a gente chega lá e vê que era um guará de verdade, cara, as lágrimas caíram. Cara, você imagina, né? Era um guará? Brother. E aí, cara, e agora, né? Como tinha é que a gente chega? Tava lá? Não, ele tava no meio junto com as garças, com os outros animais aí. Forrageando, né? Se alimentando e tal ali. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que a gente tira foto? Não tinha barco, não tinha nada pra levar a gente, né? E o medo de espantar e o bichão ir embora. Falei, cara, eu vou pro sacrifício. Fui pro meio do mangue, no lodo, e você sabe que o mangue atola até a alma, ele te brother? puxa, né, cara? E fui indo com o celularzinho tremendo, tirei as fotos. E detalhe, a gente publicou numa revista científica, né? Deu mó rebu na comunidade científica, irmão. Cara. Sabe por quê? Porque o guará é de hábito gregário. O que significa isso? Ele vive em bandões, cara. Bandos. Só tinha um. Falou, cara, vocês soltaram, cara. Isso aí é história pra dormir. É fake. É fake. Falou, cara, a gente só viu um. E aí de lá pra cá a gente começou a monitorar. O Guaju montou um projeto chamado Projeto Guará. Começou a monitorar o retorno deles. Aí começou a aparecer 2, 3, 5. E aí, de lá pra cá, hoje a gente tem desde 2019 o professor Edgar, né? Acabou de concluir o mestrado dele, hoje ele é o responsável, com avistamentos de mais de 4.000 aves na nossa Bahia. Nossa, que maravilha. Então isso aqui tem um simbolismo pra... Nossa, queria que ficasse de presente cara. Pra você, porque essas penas representam muito. Manda pra cá. Essa cor tem tudo Imagina a ver os portugueses chegando aqui tudo branquelo, sem cor, e vendo as cores dessa aqui, cara. Detalhe, não existia esse vermelho, irmão. Né? Então, assim, o cara endoidou, né? Quando eles viram essa cor, a gente foi pesquisar. Também vou te presentear aqui com a nossa cartilha. Tudo que você quiser saber sobre Guará tá aí, irmão. A gente encontrou em 1654, numa cidade próxima da Alemanha, do que é a Alemanha hoje, né? Uma princesa pintando a outra, aqueles quadros que eles faziam, com a ideia de um cocar de Guará, pra você ter uma ideia. Olha, lá na Alemanha, irmão. Que então, da hora, assim, cara. Os caras levaram muita pena. Isso foi uma das coisas que acabou assim, né? Criou-se muitos mitos de por que o Guará sumiu da cidade. E vejam, Guaratuba, Guaraqueçaba é ninho do Guará. Guaratuba, muitos top, guarás. Cara. E aí tem tudo que você possa imaginar sobre o Guará. E onde mais tem Guará? Irmão,
hoje eles estão, graças a Deus, né, voltaram com vontade. Esse aqui é uma prestação de contas aí do nosso mandato. Depois você dá uma olhadinha lá. Depois nós vamos falar. E aí, irmão, eles hoje estão dispersos por todo o litoral do Paraná, né? Paranaguá tem Guará, Guaraqueçaba tem Guará, as baías ali. Mas o mais interessante, né? Tá aqui na frente, ó, meu presente do estúdio do Submarino. Na nossa Bahia, brother, eles não reproduzem. E essa hoje é uma preocupação científica, a gente tá tentando Eles entender. vêm pra comer? Eles têm uma ilha chamada, que a gente chama, né, de ilha dormitório, que todos... Olha a doideira, Cauê. O Guará, pra se alimentar, ele pode voar até mais de 100 km, 120 km. E vamos pensar em linha reta, ele sai de Guaratuba e ele pode chegar, por exemplo, ao litoral paulista, em Cananéia. Passar o dia lá se alimentando nos manguezais e voltar pra dormir pra Guaratuba. Nossa. Isso acontece. E aí, a gente ainda não conseguiu entender o porquê que ele não reproduz na nossa região. E a gente pode afirmar, porque a gente já rodou, né, nos trabalhos de pesquisa. Não acha ninho, nada. Nada, zero ninho. Os nossos, a gente também já tem conhecimento científico que eles saem mais ou menos final de outubro para novembro e vão para a Baía da Babitonga. Eles têm os anelzinhos, não tem? Não são monitorados? Os nossos ainda não, hein? Não? O nosso trabalho é todo voluntário, Colin. Sim. Sabe? O Instituto, infelizmente, a gente apoio ainda peca bastante, seja ele governamental, seja ele da iniciativa privada. Então, assim, ao longo desses... Tudo que a gente conseguiu construir de história do Guará foi tirando o dinheiro do bolso. Eu brinco que a minha esposa fala que não é Instituto Guaju, né? É Instituto Preju. Porque se a gente for contar, brother, da quantidade de recursos... De preju que você já colocou. Irmão, e assim, né? Não só eu, os outros pesquisadores também. E muitas vezes, assim, e as pessoas... tem alguma coisa... Não, mas pode, a ciência né? no Brasil, não, cara... assim, e não é só amor, né? Não pode ter só... E as pessoas ainda duvidam do trabalho, da abnegação que você tem que ter para construir uma entidade sólida como é a nossa. E principalmente, né? Para dar resultado. Que é isso, é a transformação através das crianças, é esse projeto do Guará, é o trabalho que a gente faz turismo base comunitária. Hoje a gente leva, para você ter uma ideia, as pessoas, temos um barco chamado Barco Escola, nós levamos as pessoas para conhecer tudo isso, elas imaginam que estão indo para um passeio, pagam para ir para um passeio e estão tendo uma aula de educação ambiental. Saem de lá maravilhadas, conhecendo essa Vamos ver se tem universo todo. Tem umas fotinhos aí, brother. Vamos ver se tem aqui. Saem maravilhadas porque o Guará, a gente usa ele como espécie bandeira. O que é uma espécie bandeira, irmão? Aqui tem as crianças, essas crianças aqui. Essa galerinha é a galera do projeto, do Amigos do Mar aí. É a galerinha que a gente ensina tudo que a gente acredita, né? Com relação à ideia de entender fauna, flora, noções de cidadania, autoconhecimento. Eles curtem pouco ou não curtem muito? Brother, imagina você aí, né? Olha a alegria, dá uma olhada pela foto. A foto fala tudo, né? É só felicidade aqui. É só felicidade. Os bichinhos, os guarazão lá. E olha que doideira com esse maluco aí, o Guará, ele nasce pretinho. E o fotógrafo? Como é que é o nome do fotógrafo? Edgar Fernandes. Edgar Fernandes. É o fera, né? É um irmão da gente, é o cara que hoje tem sido referência, né, a nível de Brasil, mesmo com relação à qualidade do trabalho. Créditos aqui pro fotógrafo e assim também no trabalho de pesquisa que ele tem desenvolvido lá. Olha lá, na praia. A turminha na praia, as atividades, né? Ser amigo do mar tem que estar próximo do mar, né? Então, o que é interessante? O trabalho que essas crianças o conhecimento que elas acabam adquirindo. Imagine você, como é que um professor ensina, irmão, geografia? Norte, sul, leste, dentro oeste, numa sala. A gente leva pra beira da praia, brother. Bem isso. Filhinho, você sabe onde que nasce o sol? Aqui, ó. Esse é o leste. Olha pra tuas costas. Lá é o oeste. Cara, pra onde é que fica, no nosso caso lá da praia, né? Pra onde é que você vai pra Joinville? Aqui pra direita. Então aqui é o sul. Pra Paranaguá é pra esquerda. Então é o norte. Cara, o cara nunca mais esquece. Que é o que falávamos do meu filho, né? Tem 23 anos. Ele fala que aprendeu geografia, biologia com a gente no dia a dia do trabalho. Cara, que projeto, cara. Eu imagino 15 anos vivenciando esse tipo de coisa assim. Eu sou de um estado também que tem muita natureza, que é o Mato Grosso do Sul, tem a cidade de Bonito, e tem Rio Verde, tem o Pantanal, que é um bioma sensacional, cara. Eu tenho a experiência de voar de helicóptero, fazer um sobrevoo lá, pela Marinha, de helicóptero da Marinha. Que legal. Cara, e era uma época de cheio, tinha muito bicho, que daí quando enche, eles ficam tudo meio que agrupado, né? É uma coisa linda demais, cara, a natureza. Te dá uma energia muito grande. Que eu acho que é exatamente isso. Vamos pensar, né? Quando você, independente de religião, irmão, independente de qualquer coisa, né? Quando você pensa que a gente é matéria orgânica, né? E aí se a gente joga pelo viés, né, religioso, tu és pó e do pó voltará. Quanto mais próximo nós tivermos dessa relação com a natureza,
muito mais saudáveis, muito mais de bem com a vida a gente vai estar, porque a natureza é extremamente perfeita nos seus ciclos, né? Sim. Então, pode notar, né? As grandes navegações, as grandes observações, as grandes descobertas da humanidade foram através da observação do quê? Da natureza, dos ciclos. Como é que a parada funciona? Sim. E aí o homem foi lá e aprendeu e as coisas estão funcionando. E às vezes a gente talvez se perca um pouquinho nessa ideia da tecnologia, né? De imaginar que o Google é o nosso oráculo, né? E que ele sabe tudo. O pai maior. O pai maior, né? Endeusando uma coisa. E às vezes a gente tá parando, deixando de viver e ter essa relação. Eu brinco, né, cara? Eu vou pra praia praticamente todos os dias, irmão. É a minha meditação, vou lá rezar meu tercinho. Desenvolvi uma técnica de ler andando, brother. Os caras falam, tu é um maluco que lê andando, né? Sou eu mesmo. Nossa, cara, essa é até difícil de ler andando. Lê andando, irmão. Então Você não é TDAH. Não. Porque ler andando é difícil pra uma pessoa que tem, né? Brother, então, há controvérsias. Tem uma pessoa na família que diz que eu sou. É mesmo? Mas eu não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem que ir estudando, né? Tem que ir estudando. Mas assim, é muito legal porque, cara, você come livro daí, né? Porque rende, né? Você tá lá na tua caminhada, no mínimo 5 km de manhã ali, 6 horas da matina. E aqui, ó, livrinho. Bora. Qual que é a sua frequência esportiva? Cara, eu gosto muito de caminhar. Agora, ontem eu voltei pra academia, né? O corpinho precisa também, né? Voltar a estar bem, né? Pra poder dar conta de todo o rock and roll aí com as crianças. Eu falo muito da questão, assim, da ideia do corpo funcional, né? Você não pode se limitar àquilo que você gosta de fazer. Então, sim, se eu preciso ter esse contato, essa disposição pra estar com as pessoas, que é o que eu gosto, de estar influenciando as pessoas, eu tenho que estar, né? Com a ideia de uma respiração não ofegante, falo pra caramba, como você tá vendo aí. Então, assim, tem que estar bem comigo mesmo. E não tem, né? A gente precisa buscar essa ideia. Pensar na saúde, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, não é nem gostar, né? Não, é obrigação. É obrigação mesmo. E em casa todo mundo curte? Cara, dá um treino? Dona Patroa vai pra academia todo dia, ela é exemplo. É mesmo? Ela vai pra academia todo dia. Meu filho de 16 anos, Matheus, tá na mesma vibe, na mesma pegada da mãe, né? A pequena que puxou meio o pai no sentido de ser meio garfo e gostar de comer, né? Mas eu acho que ela se encaminha. Né? Geralmente quem é bom de garfo também é bom de fazer comida. Ela gosta de cozinhar também ou não? Cara, quem cozinha mais em casa lá? Ela se vira com cara, a comida preferida dela, ovo. Desde muito pequenininha. Mas ovo, cara, é bom demais. E aí ela que se prepara. Lá em casa a gente tem muita autonomia, assim, né? Não tem essa de... autonomia alimentar. Não, assim, no sentido de fazer, preparar mesmo. A janta é eles que se viram e acabou e tal. O que tem ali, mistura e já é. Vai, procura na geladeira, se não tem, se vira aí. Então, acho que é muito legal, assim, criá-los pro mundo, né? É o que eu acho que o que a gente deixa de legado é exatamente isso, né? Às vezes a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente não tá produzindo filhos melhores para o mundo, né? Então, começa na nossa casa, né? O exemplo precisa ser de casa, então a gente tem muito orgulho do que tá construindo com os 3 filhotes. Nós temos responsabilidade no mundo, cuidando dos nossos próprios filhos, cara. Com toda certeza. Eles vão fazer coisas pelo mundo afora e vão estar copiando muito o que tem aqui em casa, tem nas nossas casas, né? É isso aí. As palavras comovem, mas os exemplos que arrastam, né? Com certeza. Aqui a gente tem também, hein, Fabiano? A gente tem aqui um slide aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui tem um slide voltando. Por que ele não quis parar? Você que mexeu aí, amor? Aqui tem uma foto do seu... Eu não tô conseguindo parar ele. Aí tinha passado meu filho do meio, meu pai, as 3 gerações ali. Meu filho do meio, meu pai e meu sogro. Cara, meu sogro, seu Pedro... foi um dos maiores professores que eu já tive na vida, esse que tá de listradinho aí, tá? Meu pai João Galinha e o seu Pedro, que é o pai da minha esposa, né? Esse cara aí, velho, ele me ensinou muita coisa com a humildade dele, com a simplicidade dele. Você imagina que assim, né? Cara, simplicidade é tudo, né, irmão? Irmão, simplicidade e humildade abrem portas, né? Com esse certeza. cara me ensinou quando nós comecei a namorar com a minha esposa e tal, tinha noivado e tal. E você imagina, cara, eu ganhava R$120 por mês e ela também, trabalhando. Eu gastava 20 comigo e ela também, né? Segurava ali a onda com as roupas e tal, porque a gente queria construir a nossa casa, né? Uhum. Só que detalhe, brother, o que a gente ganhava não dava o servente, né? Não dava o 10ão do servente na época lá. E aí, irmão, o meu sogro falou, vou construir a casa pra vocês. Ele é pedreiro e tal. E aí fomos pra... Meu pai
Os caras esqueceram que eu ia ter filho e não guardaram terreno, né? E eu fui... A única oportunidade, porque eu te falei que eu sou o único que mora dos filhos, que eu tinha a oportunidade de construir sobre a casa do meu pai. Sobrado, né? Meu pai tinha uma laje e tal, eu construí sobre a casa dele. Meu sogro foi construir. E aí a primeira missão, depois de a gente ter tirado o telhado e tal, era quebrar o muro da frente da casa do meu pai. E eu lá, brother, com 19 anos, 20 anos, 21. Vou derrubar esse muro aqui. Aí meu sogro, ó, tem que quebrar esse muro aí, né? Aí eu lá com a marreta, com aquele apetite, né, brother? Dava uma, dava duas, olhava pra mão, falei, puta, vai encher de calo. Eu nunca vou esquecer essa frase dele, que ela, quando eu tô borocochô, brother, quando as coisas não estão indo bem, ele olhou pra minha cara e falou assim, irmão, falou, ó, nenhum serviço é fácil. Se você não fizer cara feia e enfrentar, você nunca vai vencer. E aquilo é latente no meu ouvido todo dia. Então, assim, eu tenho ele como meu maior professor, assim, sabe? Foi um cara que teve bastante dificuldade, porque a filha era o xodó dele, né? Então, o cara... E eu era, tipo, vamos pensar assim, né? O Giannichini da Caieiras, então, imagina, né? Aí o Dom Juan da Caieira querendo namorar a moça de família. Então, assim, o cara Confissões era rigoroso, aqui, né, cara. brother? Rigoroso. E aí, passada essa fase, nos tornamos, depois que a gente, né, começou a namorar, ele entender que realmente era algo sério, algo pra casar, viramos melhores amigos. Mas antes disso aí, então, você era o Giannichini de Caieiras? Não, as pessoas diziam, cara, era cabeludo, era aquela coisa, tipo, tinha uma pegada assim de praieiro, né, cara? Tinha uma pegada de praieiro diferenciada ali, né? Como é que é aquela música? Não é a piada de praia? Como é que é? Eu não lembro agora da música. Tem a música aí. Bom saber disso aí, Fabiano, que você era um cara que antes de ficar sério fazia uma bagunça lá em Caieiras, né? Ah, fazia parte, né, da juventude, tava na fase certa, né, brother? Não tem como não fazer, pô. Não tem como não fazer, É uma questão até de idade mesmo, não tem? Mais ou menos. Colégio agrícola. O problema foi o colégio agrícola. O colégio agrícola tira as pessoas do sério, cara. O colégio agrícola era uma problema, a influência lá. Essa influência era complicada, né? A gente era meio festeiro. Eu tive minha parte também, na minha época. Faz parte, né? Eu tive banda, né, cara? E na banda você tá no palco, né? E aí, imagina. Meu Deus, era muito da hora, cara. Muito legal. Meu filho agora, ele também, desde pequeno, eu coloquei uma coisa. Na verdade, bem de pequeno mesmo, né? Porque desde a barriga da mãe dele, eu toco violão encostado na barriga. Eu tocava violão encostado na barriga. Pode crer. Sabe? Então ele não escutava, ele sentia, sei lá. Você escutava, você sentia, mas ele tem uma pegada músico, assim, latente na vida dele, que sabe? Legal, velho. Então, quando alguma coisa aperta pra um lado, ele vai compor, ele vai produzir alguma coisa, ele vai fazer um beat lá, essas músicas mais beat novas aí. E ele faz bonito, cara. Não faz feio, não, sabe? É meio uma terapia. A música é uma terapia, cara. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ela funciona como uma terapia. E eu gosto muito de música gospel. Gospel? Gosto muito de música gospel, cara. Pode crer. Eu não sou evangélico, eu tenho uma mistura de religiões em mim. Mas a música gospel, cara, ela me pega de uma maneira, cara. Tem uma sensibilidade diferente, né? Meu Deus do céu, cara. Eu entendo, assim, que hoje, o tempo, eu sou católico e assim, né? A gente ajudou muito na ideia da comunidade. A minha história de gostar de trabalhar com comunidade nasce num grupo de jovens. Então, lá em 96... Na igreja. A gente funda um grupo de jovens e tal, né? E aí, olha que doideira, falou de música, né? Aí, pô, imagina, a gente, molecão lá, 17 anos e tal, vai pra missa. As velhinhas com o livrinho na mão, cantando, gritando lá, aquele jeitinho que não tinha ninguém que tocava. Eu falei, cara, se eu vou ter que ficar por aqui, brother, aí vai a ideia da inovação. Vou ter que inventar alguma coisa. A gente ganhou de um maluco lá, era época de política, olha que doideira. Ganhamos do maluco um teclado. Teclado Cássio 100. Vamos começar a montar uma banda com esse teclado. Doideira. E aí, quem vai aprender, cara? Quem vai aprender? Ninguém queria aprender. Falei, vamos tentar, né? Eu todo descoordenado, te falei que aprendi com 17 anos a andar de bicicleta. Falei, vamos ver qual é, né? Aí fui pra aula com um cara, um parceiraço chamado Sérgio, né? Hoje, que Deus o tenha. Infelizmente morreu com a Covid, era um músico completo, assim. Fui o primeiro aluno desse cara. E aí ele me ensinou e tal, né? Só que o tecladinho, brother, aquela coisa só de nota cheia, né? Não tinha nem ideia, irmão, de... Eu deixo aqui pra gente lembrar, cara. Exato, é importante, cara. É importante ter pra gente sempre lembrar. Tem muito... Aqui, ó, abre aqui. E tem muito mané que acha que isso... cara, isso aqui foi triste demais e não acabou, né, cara? Não, pô. Vai vir ainda coisas por aí. Os ensinamentos estão aí pra quem quiser enxergar, né? E aí nessa brincadeira, brother,
aprendi a tocar, a gente começou a tocar, montou um grupo lá na igreja, começamos a tocar, a cantar, né? Minha esposa também fazia parte do grupo e tal. E aí fui tomando gosto pela coisa, né? Aprendi a tocar direitinho o teclado e tal. Mas olha a doideira. Compor só no violão. E eu sou canhoto. E aí me bato muito com a ideia do ritmo mas ainda, então né? seu instrumento é violão, pô. Mas aí, cara, compor não tem. As músicas que eu compus, assim, músicas voltadas à ideia do nosso dia a dia, da liturgia, da música, da igreja católica, da missa, né? Mas só no violão. E a doideira, Cauê, que eu tava falando de religião, né? Então, muito aprendizado, assim, que eu tenho eu entendo religião como religar, né? Você precisa estar ligado a alguma coisa. Então, assim, independente da religião que você professa, daquilo que você acredita, mas é super importante que você tenha essa relação, essa conexão com Deus, né? Ou com aquilo que você acredita, com a entidade, né? Enfim, e eu tenho aprendido muito a essa, que eu acho que é exatamente essa capacidade que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter, né? A humanização. Quando você pensa num cara que veio pra Terra, né, como Jesus aí, cara, foi o cara... Por que Deus faria o cara tão humano quanto ele foi? Para provar que era possível a gente ter uma vida massa, era possível. Foi o cara que mais lutou contra a discriminação. Eu fico pensando, brother, se esse maluco tivesse ainda no dia a dia aqui, será que nós teríamos tanta homofobia? Será que nós teríamos tanta discriminação com relação aos negros, com relação a tudo que a gente vê aí, né? E que ainda pessoas insistem em levantar bandeiras do tipo, isso aí é frescura. Isso aí, absurdos. Cara, não dá, né? Não então, dá. assim, o Jesus que eu acredito é muito maior do que qualquer igreja consegue manter lá dentro. O Jesus que eu acredito é esse Jesus que tá aqui com a gente agora, brother. Né, que faz com que eu possa me inspirar e conversar com alguma coisa que faça sentido para alguém que vai nos ouvir, vai nos ver lá na frente daqui a pouco. Então é sobre isso, é você falando, falando aquilo que você acredita. Então esse é o caminhar, eu acho que leva a gente, né, a alcançar objetivos comuns para todo mundo, né? E talvez um dia poder se encontrar num plano maior aí e falar, cara, valeu a pena. Deixa eu ver se eu consigo puxar umas fotos aqui, deixa eu ver. Vou fazer em tempo real aqui, hein? Vamos ver. Mas a pandemia já estava começando ali, né? E a gente optou. 2019, 5 mil pessoas vendo o espetáculo, Nossa, com mais de 250 pessoas legal, envolvidas, véio, entre atores e toda a estrutura. Sem ter um profissional, irmão. Em Guaratuba. Em Guaratuba. Aonde referência, que é feito lá? Né? A gente faz um morro ali de Caieiras, aproveitando exatamente o cenário natural, cara. Imagine, cara. E geralmente, Sexta-feira Santa, nós temos a lua cheia. Cara, e assim, exatamente certinho, na hora cara, da crucificação, tá lá aquela luona linda, né? Realmente, assim, a presença... E a gente conseguiu construir a história, embora uma história tão batida, né? Pra mim, a maior história de amor, né? Pela humanidade, que foi a ideia, né? Do que, vai ver que é por isso que é tão batida. Né? E aí, irmão, a gente conseguiu criar uma sensibilidade e uma realidade, ser tão realista, que teve alguns anos, brother,
as pessoas ficarem tão hipnotizadas com o que estava acontecendo, a ideia da encenação, das chicotadas, os caras eu fazia o papel de Jesus e tal, e dirigia tudo, né? E aí, cara, das mulheres empurrarem os guardas, o pessoal que tava assistindo da plateia, para, vocês vão matar ele de verdade. Era muito louco. Nossa, sensacional. E assim, e aí surge esse espírito de trabalhar a comunidade, cara, exatamente por isso. Como é que você convence, por exemplo, essa galera toda que eu tô te falando, a ir 10h30 da noite pra cima desse morro pra ensaiar, brother? Sendo voluntário, tirando o dinheiro do bolso pra gente montar. Então, assim, realmente precisa ter essa ideia. Se fez. Exatamente. E a coisa foi crescendo, foi evoluindo. A gente já tem, né? Tá tentando aí uma negociação de ver se ela vai voltar. Eu sempre comento, né? Quando foi a última? A última edição foi em 2019, né? 2020 a gente preparou tudo. Acha que o pessoal tem saudade desse evento? Cara, a gente é muito procurado, cara. Muito, muito procurado, né? É uma coisa que o nível que ela tá, só que transcende a ideia só da boa vontade. Mas o poder público não vê isso aí como um evento da cidade, poxa? Então, um evento turístico, nos por últimos exemplo? 3 anos ali, o turismo que a gente começou, religioso. Isso, nos últimos 3 anos que a gente começou a ter um apoio de aporte, até de recurso financeiro do município, né? Porque antes, irmão, era assim, ó. Cara, um doa um saco de cimento pra gente fazer uma paradinha lá, outro doa 3 caibro, outro doa um pedaço de tecido, a tiazinha faz a roupa lá gratuitamente. E aí a gente falou, peraí, cara, a gente já aprovou pra que veio. O espetáculo tem nível. Pra você ter uma ideia, teve um ano que a gente meio protestou, acho que foi 2018. E aí ninguém queria apoiar financeiramente aquela parada toda. Eu falei, cara, então não vamos fazer. Se é tão bom, vai ter que aparecer, né? Alguém vai ter que parir a coisa aqui. E aí a gente resolveu não fazer. Montei lá na ideia de rede social, na época Face lá, dizendo o porquê e tal. Irmão, a gente foi descobrir, já estavam vindo caravanas do interior de São Paulo. Nossa, cara. Vinham de Santa Catarina. É o turismo, cara, é o turismo. Pra ver gente que descia. Tem um espetáculo gigantesco que é o Grupo Lanterna em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Gente que descia, começou a descer de Curitiba no feriado de Páscoa pra assistir a nossa. Porque na concepção deles ela tava muito próximo do nível do Lanterna. Então, assim. E a vibe? Foi top. Na praia, cara, no morro. Show, assim, sabe? Né? E aí, nos últimos 3 anos, a gente começou a ter apoio, né, do município, da prefeitura, com a questão do apoio financeiro pra paróquia, pra pagar os custos ali. E a gente tá tentando ousar. Hoje, esse evento ele já tá no calendário oficial de eventos do município. Então hoje já o poder público já deu uma sumida aí também, junto com a galera. A nossa intenção, né, aí eu sempre falo assim, cara, que precisa partir das pessoas, né? A gente tem boa vontade, mas ninguém faz nada sozinho. O primeiro passo é partindo das pessoas, então, com certeza. As pessoas querendo que a coisa volte, né? A gente tá sempre aberto a poder colaborar, porque realmente assim, né? E eu sempre falo da ideia de tradição, né? Como é difícil você manter algo. E a gente tá falando de, por exemplo, o meu filho. Ele nasceu, brother, dentro da encenação. Ele começou lá, cresceu, era anjinho, e depois foi isso, foi subindo, e pô, virou Pilatos e participou. Hoje ele é formado em artes cênicas. Né? Então, assim, houve esse legado, né? Tem vários outros também que foram estudar, que foram pesquisar e trabalhar nessa questão. Então, assim, e lá na nossa cidade, o desafio é esse, né? Manter uma tradição. Então, essa é uma tradição que eu tenho muito orgulho, né? Que a gente trabalhou junto com a comunidade católica lá e vai tentar, né, usar, manter de pé. E esse ano talvez vai ter, então. Vamos ver. Tem gente especulando, procurando, né? Falei, cara, se o pessoal tiver interesse, a gente tá à disposição para fazer. Cara, tomara que dê certo, porque é um espetáculo, cara. É emocionante, né? Parte é muito bacana. É emocionante. Muito legal. Tantas pessoas vendo e ali é o ar livre, cara. Sim. Né? Na beira do... tem livros que falam que morros, montanhas têm um poder também muito uma energia, uma né? energia muito diferente, forte. Mas realmente é diferente, irmão. Então, imagino que o espaço ali é mágico, cara, assim. Muito top. É muito legal. Fabiano, vamos falar um pouquinho aqui o seguinte, ó. Eu trouxe aqui um folder, um fly. Esse fly aqui é do seu mandato? Isso. Então, como é que eu fui parar na vida? Como é que você foi parar, meu irmão? Como é que eu acabei virando vereador? Como é que te deixaram virar vereador, cara? Hã? Então. Você às vezes vira vereador, você perde até a família, cara. Cara. Como é que tá sendo isso aí, hein? Eu te falo assim, né? Foi de tudo que eu já fiz na vida, você viu que bastante coisa, né? É difícil ser vereador, né, Fabiano? Muito, muito. Então o ano era ali, eu tava saindo, né, da Marinha, 2019, a eleição era 2020, né? Outubro de 2020, isso. E aí eu fui trabalhei em Paranaguá numa diretoria de saúde lá no João Paulo e voltei para Guaratuba. E aí eu nunca gostei da política. Se você me perguntar até hoje, você gosta de política, da política?
A política enquanto essência, sim. Mas a política como meio. ela, infelizmente, como ela é conduzida, não só no nosso município, mas no Brasil, é muito difícil. É complicado. Então, assim, só que o que eu percebi, irmão? A minha história de vida me levou a tomar essa decisão. Então, hoje, fazendo toda uma reflexão, são 3 anos, né, de mandato aí, né? Vou finalizar 2024 aí, esse meu mandato. Hoje eu entendo como propósito de vida. Nas minhas falas com Deus, velho, nessas idas pra praia, eu sempre questiono. Falei, cara, por que tu me botou nessa roubada? Assim. Por que você me botou nessa roubada? Porque assim... Isso, aí. Brother, financeiramente, vereador, não compensa. Você fica exposto 24 horas por dia, né? Eu curto a ideia de fazer trilha, cachoeira e tal. Aí tá lá, eu tô lá, final de semana, irmão, tinha que estar trabalhando, Meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí de sunguinha? O que você tá fazendo? Cara, parece que a gente não tem vida, né? Qual que é a função do vereador? Irmão, a função do vereador é exatamente ter a capacidade de ser a voz do povo. Eu entendo que assim, né? E a gente brinca lá com os colegas vereadores que nós somos de fato o para-choque. A gente que tá ali, né? Pra ouvir as demandas. E quando a gente vai pro latim... ao executivo, vamos dizer. O que é vereador em latim? Vereador. De quem? Do povo. Então, nós realmente precisamos fazer esse papel de entender demanda, de ir até as comunidades e até os bairros. Pô, peraí, precisa melhorar isso aqui. Tá faltando educação, tá faltando saúde, tá faltando infraestrutura das ruas, que é uma grande dificuldade, né, de todos os municípios aí. Então, só que o que acontece, Cauê? Na prática, na legalidade da coisa, você muitas vezes fica amarrado. Por quê? Porque você não executa nada. As burocracias são enormes. Você é o cara da fiscalização, né? Que é uma das atribuições do vereador. Você é o cara da proposição de indicar lá através, né, do próprio sistema legal, né? A indicação que você faz toda... No nosso caso, as sessões são nas segundas-feiras. Mas você não executa nada. Então você precisa ter uma articulação, uma capacidade, né, de estar lá próximo da estrutura do executivo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes, né, nessa ideia desse meio político, nem tudo que você entende como necessário, ou de fato é necessário, acaba acontecendo. E aí surgem as frustrações, tanto tuas pessoais como de quem te apoiou. Então assim, cara, é uma luta inglória que se não houver, e eu falo assim, você me pergunta, e aí? Né? Tem que ter, os vereadores tem que ter vereador. O que você viu da vida, o que você viu da experiência, bro? Eu falei, cara, se você não tiver propósito de vida envolvido nisso, não se meta. Não se meta porque, assim, status no meu caso, 0, né? Nunca tive essa pretensão, não me chama a atenção a ideia do status. É muito fácil se corromper. É muito fácil se corromper ali dentro? Cara, é um sistema... De um sistema complicado? Irmão, assim, ó, por isso que ou você tem necessário essência... o sistema, não tem como fugir dele, né? Eu entendo assim, ou se você tem essência, se você tem base, se você realmente entendeu por que você tá lá, a possibilidade de você se corromper, ela é mínima. Eu entendo que todo mundo tem um preço. E no meu caso, ninguém conseguiu chegar no meu. No sentido de ter caráter, de ter honestidade, de propósito. Então, assim, eu tomei a decisão, né? Eu fui o segundo mais votado, Cauê, em uma primeira eleição, de 220 candidatos, basicamente. Grande campanha. Né? E detalhe, eu sempre coloco assim, Cauê, é possível fazer política de forma honesta no Brasil, ou no nosso litoral, ou também no Paraná? Acho. Claro que é. Porque eu quero que hoje, tô aqui, ó, né, ao vivo com você, que alguém me prove que eu dei uma cesta básica para alguém, que alguém me prove que eu precisei criar o assistencialismo de levar, que culturalmente se criou, né, pelo menos na nossa realidade, levar as pessoas ao médico, com a tua estrutura, com o teu carro, com isso, com aquilo. Eu não fiz nada disso. Nada disso. Posso ter perdido pessoas, entre aspas, eleitores, mas não é esse tipo de política que eu me propus a fazer. A minha política, Cauê, que eu tenho procurado fazer é a provocativa. É no sentido de mostrar, olha... Além do caminho que, de repente, há num plano de governo de quem está no poder, no executivo... Será que dá? Outras possibilidades, abrir. É o caso do turismo, por exemplo. Né? Nós estamos vivendo lá em Guaratuba, você está acompanhando, né? Uma indústria limpa. Linda, né? Com o universo que a gente tem, por exemplo, de natureza... Possibilidades explorar, enormes, né? Eu sempre, nas possibilidades que tenho, eu falo assim, cara, você não enche a tua mão, brother, no mundo de cidades que têm a possibilidade de ter
praia, que é o nosso caso, e uma Bahia linda como a de Guaratuba. Então, veja o potencial que a gente tem. E a gente tem transformado. Muito grande. Através do Instituto Guaju, através do trabalho do mandato, né? Então, o Instituto Guaju, por exemplo, né? Eu fui sócio fundador. Hoje eu não tenho nenhuma atribuição, um cargo, né? No sentido de diretoria, porque até por uma questão de ética, eu me desvinculei para poder viver o meu mandato. Continuo como voluntário no projeto Amigos do Mar, nas pesquisas que desenvolvo, mas sem a questão de ter um cargo na diretoria. Até para que não tivéssemos essa vinculação, né? Ah, o cara tá no mandato. Sim. Não. O Instituto, ele, graças a Deus, né, já tem a sua história, já provou, tem as suas próprias pernas, está caminhando. E o nosso mandato, ele tá aí, né? Esse folder que eu te mostrei, irmão, você já viu o vereador prestar conta? Eu estou desde novembro do ano passado, quando aproximadamente deu 1000 dias de mandato, que é a provocação, indo nas casas dos moradores da nossa comunidade, indo nas pessoas da nossa cidade, entregando esse folder. Olha, eu tô aqui, não é para ir lá só no 2024, e se eu ousar, né, dar continuidade do meu mandato, ir lá pedir voto. Eu tô prestando conta. Independente se você votou ou não votou em mim, eu tô prestando conta de quais são as minhas bandeiras. E aí eu tenho muito alegria assim, de te dizer que a gente levou bandeiras que nunca tinham sido discutidas na nossa cidade, Cauê. Nós somos uma cidade pesqueira. O polo Guaratuba, o tripé da economia é pesca, artesanal, agricultura, somos o maior produtor de banana do estado do Paraná, e o turismo. Esse é o tripé da nossa economia. Só que ao pesquisar, irmão, até 2020, você olhava lá, não existia nem uma lei, nada, falando de pesca e de pescador. Eu falei, pô, alguma coisa está errada, né? E aí temos outros vereadores também, que também tem essa vinculação com a pesca. A gente começou a trabalhar. Hoje a gente tem lá a possibilidade de ter trapiches que foram reformados. A gente tem a possibilidade... Nós temos uma lei que hoje que tem o dia da descascadeira de camarão, pra você ter uma ideia. Olha... Uma lei, né? Que valorização, cara. Que valorização, pra homenagear cara. A ideia das descascadeiras. Então as mulheres... Nossa, que legal, cara. Muito legal isso. Nós, dentro do mandato, pra você ter uma ideia, encaminhamos pro prefeito e ele acatou com muito carinho a criação de um kit pescador. Meio que no viés da ideia de um kit escolar que as secretarias de educação dão para as crianças, os pescadores, a partir desse ano, vão ter a possibilidade de receber um colete salva-vidas, receber uma estrutura da ideia de capa de chuva. O básico para trabalhar. Exatamente. E o principal, né? Saber que ele tá participando, ele tá dentro de uma política pública. Que é o mais importante, sim, né? Nós levantamos a ideia da questão da ideia dos autistas. Auxiliamos, só pra você ter uma ideia no mandato, Cauê, a gente auxiliou na criação, eu venho, né, do fruto de comunidade, de associação de bairro e tudo mais. A gente ajudou a fundar a máquina, a Associação de Moradores e Amigos de Caieiras e N outras entidades. E só dentro do mandato a gente auxiliou a fundação de 7 associações. Dentre as quais, uma que eu tenho muito orgulho, que é a AMA. Associação dos Amigos dos Autistas de Guaratuba. Então hoje, essas famílias, né, tá muito em voga essa ideia, né, da questão do autismo, essa necessidade de entender, né, inclusão. E hoje isso está sendo discutido dentro da nossa Casa de Leis, que é o espaço, né, a Casa do Povo. E a Câmara é exatamente isso, a Casa, né, do Povo. Então a gente tem se orgulhado de ter levado para a Câmara, talvez falo muito na ideia das tribunas, ocupo muito o meu espaço de tempo que me é de direito, para levar esse processo de reflexão. Falei isso. Fui conhecido lá como vereador do Todes, pra você ter uma ideia. Simplesmente por estar, brother, num evento de inclusão. Eu falei, e não tenho nenhum problema, né, com relação a isso, né? Estava num evento de inclusão e infelizmente fui mal interpretado. E o vereador do Todes, e não tenho problema algum. Preconceito tem que ser exterminado, cara. Sabe, exterminado. Tenho muito orgulho de ter, né, o meu filho, ele é gay. E eu tenho muito orgulho, é um dos meus professores, assim como meu sogro. Meu filho é um dos meus maiores professores. Nós temos muito orgulho, né, amor, de quem ele se tornou enquanto ser humano. Então, poder levantar essa bandeira, seja na Câmara, seja na minha casa, seja com as crianças, no sentido de que o que vale é exatamente a essência, né? Que nada vai mudar no profissional que ele é, simplesmente pela escolha sexual. Nada vai mudar dele, em nada, brother. né? Nada vai mudar em então, nada. Então, assim, eu tenho muito orgulho do ser humano que a gente está em transformação, sabe? Às vezes parece até demagogia. Você fala assim, cara, não, mas eu entendo que é possível. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho o que eu tinha de expectativa de vida, daquilo que talvez que Deus me deu como dom, que é essa ideia de poder colocar aquilo que eu penso, que sai do meu coração, que sai da minha alma, para todo mundo, brother, já valeu a pena. Você é um grande comunicador, cara. Você é um grande comunicador. Obrigado, irmão. E a ideia é exatamente essa, levar as pessoas... Você influenciar as pessoas com com a sua vida, assim... Você é um grande comunicador, cara. Obrigado, guerreiro. E a ideia é essa, sabe? Então, assim, a política... Você perguntar, você gosta, brother? Não.
E talvez vou ter muita dificuldade para gostar, mas eu entendo que ela é um mal necessário. É necessária. E detalhe importante, Não, né? se você não for lá fazer, as pessoas que têm má intenção vão fazer. Exatamente, né? Que é uma fala que se tem muito aí na ideia dos stories da vida, né? Cara, se você não se envolve, se os bons não se envolvem com a política, serão governados pelos maus. Que se envolvem, que gostam e que fazem tudo que a gente sabe que tá aí, né? Pra todo mundo ver. Então, vou colocar meu nome à disposição novamente, né? Tá ali, e novamente, à disposição. Deu certo? O pessoal entendeu que é positivo continuar esse trabalho, né? A gente perde muito tempo, né? Se frustra com muitas coisas, como eu te comentei. Com certeza. No mínimo, desses 3 anos de mandato, aí 2 anos e meio, você passa... Cara, qual é e aí estratégia, né, de marinha lá, né? Pra onde que eu vou? Quem é quem? Sim. Como é que funciona? Recua. Não né? é fácil, Pede cara. desculpa, é erra, difícil. acerta. Então, hoje, não que eu esteja pronto, mas hoje eu percebo que eu, no mínimo, estou maduro e com a capacidade, né, com honestidade e propósito de dizer pra quem quer que seja, se não é não. Se não faz bem pro povo, eu não vou estar do lado, independente de qualquer coisa, se é base, se é oposição. Eu sou base com muito orgulho, né? O grupo, a maioria lá, política, acaba, né, apoiando o nosso prefeito lá. Tenho muito do trabalho que tem sido feito, reconheço, o trabalho é muito bacana, mas é importante também dizer não muitas vezes. Por quê? Porque senão, ele não é um não que surge do vereador A, B ou C. Ele é um não que surge do vereador que foi em busca da comunidade, da sua base. Né? E aí, o que vocês estão achando? É a comunidade que determina. Exatamente. O bom vereador, ele tem que levar a voz da comunidade. A casa do povo é a ponte entre o povo e o executivo. Né? Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente acredita, é isso que a gente entende como política de verdade. Né? A política que é feita com um diálogo, um olho no olho, com a capacidade de dizer, olha, gente, desculpe, eu errei. Gente, desculpe, eu achei que era desse jeito e não é, né? E também eu criei lá um sistema chamado Me Chama Que Eu Vou, Cauê. Tá aí dentro desse folder. De ter a provocação da comunidade lá me chamar pra ir conversar. A maioria dos vereadores tem um pouco de receio disso. Vai lá, mas aí você vai criar uma expectativa. Eu começo nas reuniões que fiz ao longo desses 3 mandatos dizendo o seguinte, gente... E o povo vai, velho. Brother, 30, 40, 50, já tive a oportunidade... Quero ver não ir, enche de gente, Enumerei das, brother, quase 100 pessoas estarem lá. E olha que interessante. As pessoas estão sendo... Esse é o papel... Você está educando as pessoas politicamente. Elas vão lá, elas vão aprender o que elas podem fazer politicamente para o bairro, para a amiga que está numa cadeira de rodas, para as pessoas que não têm... Os meios... Direitos e deveres. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Aquilo que de repente aprendeu moral e cívica lá, na né? escola. Lá, não tem o SPB, mais, né? Organização Social e Política do Brasil. Tá aí. Educação moral e cívica, exatamente. Cara. E aí, nesse sentido, nas falas do Me Chama Que Eu Vou, eu começava a dizer, gente, eu preciso começar com 3 questões importantes. A primeira, vocês não me devem nada. Eu sou servidor público, então tô aqui pra ouvi-los. Geralmente as reuniões são à noite e tal, né? Pessoal, nossa, o vereador veio aqui à noite, né? Cara... É o meu trabalho, né? Eu tô sendo pago pra isso, né? Servidor público. A segunda, eu não vim prometer absolutamente nada. E a terceira, uma resposta vocês terão daquilo que a gente vai discutir aqui. E aí, olha que interessante, né? Quando um cidadão chega pra você falando vamos pensar dos alagamentos que estão acontecendo aí, né, Cauê? Que loucura, né? Que doideira que a gente tá vivendo, né? O assunto atual agora é as cidades que estão, vamos dizer... Não, tem casos bem piores em várias outras cidades. E é isso que eu fico falando, eu fico imaginando. Uma cidade com um lençol freático tão... Não tem como não encher de água quando sem chove dúvida, muito, né? cara. Totalmente, né? A gente tá falando, né, num solo extremamente arenoso, né, que... A gente está muito próximo do lençol freático naturalmente. E como a gente está com a ideia de Mata Atlântica e tudo mais, unidades de conservação... Não tem mais tem muita água no solo, Mas não tem mais muita mata para absorver essa água aí também. E aí a gente tá falando basicamente de 500 milímetros que desceram do céu em 3, 4 dias. Água. Então, assim, tem dificuldades com infraestrutura, tem dificuldades, às vezes, com a ideia de dar manutenção que deveria fazer. Tem. Isso é realidade, né? Em todos os municípios do litoral. Até porque construir na terra é uma coisa, construir na areia é outra coisa. Exatamente. Mas a gente precisa entender, né? E aí, exatamente nessas falas com a população, você tem a oportunidade, porque muitas vezes por que a minha rua aqui não tem um asfalto? E eu falo, brother, para ter o asfalto aqui, antes dele chegar, tem que ser feito todo um trabalho de galeria de água pluvial, né? Um trabalho que muitas vezes no passado não foi feito. E aí, mas tem asfalto e alaga. Exatamente. Falta a galeria de água pluvial. Não tem drenagem. Exatamente. Falta muitas vezes a consciência das pessoas que jogam lixo em qualquer lugar. E é esse lixo que exatamente...
Esse trabalho, assim, eu acompanho muito de perto, né? Que sou vereador, que tô na rua, que vou pras comunidades e tal. Brother, você vai olhar a ideia da Boca de Lobo, tá lá, cara, entupida de lixo. De lixo. De lixo. Os mutirões de limpeza que a gente faz, pra você ter uma ideia, que nesses 15 anos, a média de resíduo da Baía de Guaratuba, isso que é a Baía de Guaratuba extremamente limpa, entre 4,5 e 5 toneladas. Nesses 15 anos de mutirão de limpeza que a gente realiza pelo Guaju, muito lixo, cara. Mais de 65 toneladas. Detalhe, não é só lixo ali, a garrafa PET, a latinha, não. É sem encontrar fogão, brother, no meio do manguezal. Sem encontrar colchão. É um fogão, eu te pergunto, como é que aquilo foi parar lá? Meu Deus do céu, cara. Tem um ser humaninho que, de repente, não tá fazendo a parte dele, né? Então, assim, esse trabalho, como você falou, né, é educação política. Isso é o que eu mais tenho orgulho de fazer. Então, assim, independente, né? Eu acho que, assim, a única coisa que ninguém pode calar é a voz do povo. Então, assim, às vezes, né, você tem aquela coisa, não sei o que vai acontecer. Eu também não tenho essa preocupação. É porque quando você coloca o teu nome à disposição, as pessoas que vão escolher. Se tiver bom, continua, fica, se não tiver, vai. Valeu, né? Ela a gente tira, tem profissão, tranquilo. a gente tem vida, vai seguir, vai continuar com o mesmo... A gente não é vereador, a gente está vereador, né? Está prefeito, está governador, exatamente, né? Isso, né? Mas então, deixa eu falar uma coisa. Em casa, então, eu comecei perguntando como é que era em casa. Pô, brother, em casa, vamos lá, né? Fugir um pouco, né? Fugir um pouquinho. Cara, a esposa tá aqui do lado, então eu vou olhar bem pra ela. Ela não queria de jeito nenhum. Você vai olhar bem pra ela pra pedir desculpa? Não, mas hoje, olha que interessante. Hoje ela já curte. Olha que doideira, brother. Porque tem um resultado, né, irmão? Não, e o processo de educação, né? A gente falava, né? Ela tá a felicidade também de estar recém se formando em psicopedagogia. E assim, e trabalha hoje, né, com crianças especiais, faz estágio no Centro Municipal de Educação lá especial e tal, pra tentar diagnosticar e tudo mais, né? E olha que interessante, né? Ela não queria que eu fosse candidato exatamente pelo amor que tem por mim e por saber tudo que eu ia sofrer. Por tudo que a gente já vivia na comunidade, sem ser nada, né, de cargo político, é apresentação de bairro, mete a mão. É cargo político, sabe? Mas não é cargo público. Exatamente. É um cargo político, mas não é uma pessoa pública, uma figura pública. Aí você virou uma figura pública. Exatamente. E aí ela me dizia, falou, olha, eu vou votar pra ti porque eu acredito, mas não me peça pra fazer campanha, nada mais. De fato, ela cumpriu com a palavra porque... Não fez campanha. Não. E aí, o que a gente evoluiu nesse processo lá em casa e nessa ideia dessa conversação? Pelas dificuldades que muitas vezes ela acaba observando no dia a dia, no trato, tanto com as crianças como com os familiares dessas crianças. Pô, a criança tal sabe que se tem o direito do autismo e ele não tá chegando. Eu falei, tá vendo, amor? Isso é política pública. É política pública, sim. Aqui que eu tenho que atuar. Ah, mas pô, a mãe tal vem da comunidade tal e não veio pro atendimento porque não tem o dinheirinho pra passagem do ônibus. Falei, pô, isso é alguém tem que resolver, política pública. Então, hoje, tem isso, né, dessa evolução na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que estão ao redor, de entender que é um processo. Que assim, a gente tá falando de... Eu não conhecia nada de política. Nada. Tinha um bloqueio mental, se me perguntasse, brother, assim, ó, cara, e aí o presidente, qual que é o partido dele? Cara, não vinha na minha cabeça, assim, o cérebro deletava, irmão. Coloca assim mais retinho assim, ó, só pra... O cérebro deletava. E aí, só que hoje eu me vejo exatamente assim, né? Tendo a política como a oportunidade dada por Deus de influenciar mais pessoas a entenderem que política se faz todo dia. Convocando as pessoas para irem lá na Câmara, para participarem das sessões, para acompanharem as sessões, para me cobrarem, para cobrarem os demais vereadores. Então, isso está começando um processo na nossa cidade muito legal, né? Então, eu encontro pessoas que falam para mim assim, cara, você é o Fabiano, né? Eu falei, sou. Eu votei em você. E o cara, eu nem conhecia a pessoa. E eu falei, tá, mas por que você votou em mim? Porque eu fui pesquisar a sua vida, fui pesquisar o que você já fazia e entendi que em você, percebi em você alguém que poderia contribuir. Falei, tá, e você se arrependeu? Cara, tem aqueles que falam que se arrependeu, a gente tem que ser honesto, né? Porque assim, de repente tinha uma visão de que, eu achava que você ia mudar o mundo, né? E achar que você ia assaltar a minha rua. Né? Exato. E aí a gente trabalha muito pegando esse teu gancho. Falou, cara, quando alguém me procura, pô, estamos com um problema lá na nossa rua, na nossa comunidade. E quando o cara fala pra mim, brother, mas se você arrumar só na frente da minha casa tá bom? Falou, cara, esse cara, então, obrigado, irmão. Peça pra outro que eu não vou nem perder tempo de fazer uma indicação, porque eu entendo que você tem que pensar na tua rua como um todo. A coletividade, no teu bairro como um todo, né? Problemas pontuais você resolve lá com quem você acha que deve resolver, não comigo. Então é um processo de educação mesmo. Bem, a gente já falou sobre a política e sobre se a patroa deixava, gostava ou não gostava, ou apoiava. Então ela apoia
Porque por meio da política podemos fazer coisas boas para a comunidade, certo? Exatamente. Me fala um pouco dela, como é que foi conhecer... O nosso último entrevistado aqui, ele falou que ele roubou a mulher dele, roubou uma rosa. Eu acompanhei o Lico Velho. Você teve alguma coisa parecida? Roubou, pediu? Como é que é? Cara, como é que eu foi? acho que na verdade assim, cara, a gente sempre brinca, né? Porque a gente se conheceu. Foi muito louco, né? Tinha um menino, não vou falar o nome dele, mas assim, ele me pediu pra tirar uma foto. Olha que doideira. Máquina no Kodak, aquela parada toda, filminho. E, brother, você tirar uma foto, imagina, você cuidava ali pra não errar, né? Porque era 24, 36 poses, aquela parada toda, né? E grupo de jovens e tal. Não dá pra deletar. Ele sempre foi apaixonado por amor platônico, assim, por ela, né? E eu vi ela, né? Bonita como ela é até hoje, mas assim, nem imaginei namorar com ela nada, brother. E aí, irmão, ele me pede pra tirar essa foto. Eu tirei a foto, né? E tirar a foto, olhei pra foto, falei, cara, pô, mas ela é bonita mesmo, né? Mas nunca. E aí, a gente... Fotogênica. Grupo de jovens, aquela parada toda. E sei que a gente, um dia, vindo da ideia de uma... Era Pentecostes, a gente foi fazer uma encenação. Nosso grupo de jovens sempre foi diferenciado nessa questão. A gente nunca ficou muito na pirazinha, assim, Cauê, de... É um grupo pra Frentex. Pra Frentex, bro. É? Tipo, pra Frentex. fazia teatro, fazia umas paradas diferentes, sabe? Que é não era só o altar, não, né? Bro, só a igreja. É aquela igreja pra frente, assim, a igreja do nosso Papa hoje, Papa Francisco, a gente já fazia ela lá em 96. E aí, voltando, tipo, a galera, acho que ela tá gostando de ti. Falei, capaz, cara, tá gostando de ti, não sei o quê. E aí eu fui deixar ela no portão de casa. E aí a gente brinca que até hoje não fala que, né, que quem ela beijou, fala... Quem beijou? É, exatamente, essa é a briga até hoje. Já se passaram 20 e poucos anos e a gente fala, tu que me beijou, eu que te beijei. E graças a Deus a gente tá aí, né, vivendo um casamento, acho que hoje maduro. Hoje a gente se entende como que a gente conseguiu construir algo muito sólido no sentido de ter 3 filhos maravilhosos, uma família que entendeu que não é a riqueza material que importa, vivemos uma casa simples, não temos ambições no sentido de, queremos mais terreno, mais isso, mais aquilo, a gente simplesmente quer ser feliz, a gente simplesmente quer viver o dia de hoje, saúde, poder ter essa capacidade de voltar para casa, e acho que a gente se encontrou dentro dos erros e acertos dentro do nosso casamento naquela visão de olhar lá pra frente e se ver velhinho. Que era uma coisa que, em um dado momento da nossa... Todo casal tem as suas dificuldades, né? A gente não fechava. E hoje a gente percebe que tudo passa, né? O corpinho bonito vai pro espaço. Tudo você tá passa. cuidando do teu, mas tudo né? passa. É aquela coisa, não, tudo passa. O que fica é exatamente essa capacidade de ter uma amizade, de poder conversar, de poder saber que tem um parceiro para as horas boas, para as horas não tão boas. Com e certeza. principalmente, né, de poder querer caminhar junto, se dar as mãos. Então é isso que eu vejo nela, é uma guerreira. É legal que eu também tenho muito você orgulho. ver o crescimento das pessoas junto com você, né? Total. A danadinha, né, tá aí se formando agora, né, aos 45. Mas assim, uma capacidade diferenciada que já está sendo reconhecida pelo trabalho, porque não é alguém chegando agora pro mercado de trabalho, uma jovenzinha que se formou aos 21. É uma mulher. Já tem uma bagagem mãe, já. Né, que trabalhou em outras áreas, como ela trabalhou muitos anos da vida dela. Já desenrolou várias resenhas na vida, né? Então assim, e acho que se eu pudesse resumir ela numa característica, é exatamente a capacidade de observação. Que é exatamente o que mais me instiga nela, que ela, cara, é aquela parada assim, aquela pessoa você toma cuidado. Eu falei, capaz. Cara, e acontece. É batata. Então, assim, isso tem ajudado muito. Elas têm um sentido diferenciado, né, cara? Muito, muito. E a minha tem 3 vezes mais. É mesmo? Isso é bom ou é ruim? Você acha que é bom ou é ruim? Brother, hoje eu vejo com uma qualidade fantástica dela, porque, no meu caso, me alerta para muitas situações. E a sinceridade, né? Que eu acho, assim, ter essa capacidade de realmente, assim, né? De, cara, não tô gostando disso, aquilo. Embora muitas vezes a gente acaba, achando que tava abafando e não tava, né, brother? Sim, mas, com assim, certeza. de tomar aquela real, assim, muitas vezes. Se encaixou também nessa? Total. Quem que não se encaixa, velho? Então... Mas assim, cara, eu achei a minha tampa na panela, peço a Deus todos os dias pra poder viver com ela até os dias, né? Que sejam longos dias, rezo todos os dias o nosso tercinho pedindo essa possibilidade a Deus de estar com ela, essa com a família, cara, você é louco. Porque tá tudo certo. Olha só, agora nós vamos passar aqui, vamos passar os nossos parceiros rapidão aqui, porque nós já estamos com... Vamos pra 2 horas quase aqui de coisa. Sério, irmão? Nossa live quase 2 horas, hein? A gente achando que não ia dar assunto. É resenha. Porra, é muito resenha. 2 contadores de história nem dava pra ser muito mais, se fosse pensar, né? Então vamos colocar ali, deixa eu dar uma parada aqui
Vou falar aqui da Academia Legion ali em Ipanema, do nosso amigo Eudson. Lá tem um grupo de powerlift lá, equipe top, cara. Conhece powerlift? Tá ligado com powerlift? Não tô ligado não. Os caras que erguem o peso assim, tá ligado? Ah, pode crer. É o esporte mais poderoso da Terra, os caras falam. A galera faz campeonato, pô, tudo, mas né? é muito da hora, cara. Os caras levantam muito peso, sabe? Muito peso. E é uma técnica muito, muito legal, assim. E a academia é normal lá, tem de tudo lá, mas eles têm uma equipe de powerlift lá. O Eudson é campeão, super campeão, tem vários campeões ali. Top. E fica em Pontal do Paraná, tá? Aqui também tem a nossa Farm Fórmula, que ajuda a gente também, que a farmácia de manipulação tem em Guaratuba também. Tem essa coisa lá. A Farm Fórmula, ela tem... Inclusive, o que você tinha falado da outra vez, Amandinha? Ah, eles manipulam medicamentos para pet, cara. Bacana, necessário, né? Sim, porque, pô, você dá remédio pra... Você tem bichinho de estimação? Muitos. Muitos? É a cadela lá em casa. Então, quem tem bichinho de estimação, cara, sabe que quando tem oportunidade você pode dar um remédio, uma medicação pros bichinhos. Ah, cara, eles mordem as coisas, destrói, vomita no sofá, mas eles são... agrega, né? Agrega a família, né, cara? Dorme uma cachorrinha que tem um toco desse tamanho, dorme com a gente, brother. A minha só não dorme porque eu tenho que tirar, cara. Porque senão ela dormiria também. Mas enfim, a Farm Fórmula é uma farmácia que tem uma equipe top lá, tá? Então, valeu, galera, um abraço. A conveniência Gás Leite também, Pontal do Paraná. Conveniência lá do nosso amigo Elton. E sempre tá com a gente, sempre juntos. Lá, gás, entrega. Cara, você liga lá, os caras entregam. É muito, muito rapidão, cara. Massa, velho. Isso é comprometimento da equipe deles, a questão da entrega, sabe? Isso é legal. Contabilidade Tavares, nossos Contabilidades Tavares, o escritório de contabilidade que também toma conta da gente aqui, conta da nossa empresa. A nossa empresa Master o Paraná Praia. Estão vendo aí Paraná Praia, tá? Que é o detentor das ideias, é o site Paraná Praia, www.paranapraia.com.br. Tem no Facebook também. O Submarino é um subproduto. Foi lá que eu te conheci, Paraná Praia. Subproduto não, porque não é um subproduto, né? Mas é um produto. Então ali já tinha voltado a Legion. Vamos tirar. Esses são os nossos parceiros patrocinadores. Fabiano, cara... Muito massa a nossa conversa aqui. Poderia se estender mais para 2 horas, com certeza. Você vê que a gente não tem nenhum papel aqui, não tem nenhum roteiro, nada. É muito legal de aprender, de ver um cara que nasceu numa comunidade que teoricamente poderia ter sido um cara que estava ali ainda bitolado numa cultura até precária, porque se for falar o que a gente conversou, a cultura estava se perdendo, né? Então, ver o tanto de vidas que você pode ter mudado com o seu toque ali, com a sua sensibilidade durante todo esse período de pessoas humanas, né? Agora, também tem a questão ambiental, que não são pessoas humanas, mas interfere diretamente com as pessoas humanas, porque é o meio ambiente, não tem como. Então, a questão de limpeza, de reciclagem, de liderança, a questão desse resgate cultural, a questão dos próprios dos guarás, essa dos guará, cara, é sensacional, né, mano? Você tirar a foto do guarazinho lá que sobrevivente e hoje eles já se tornaram uma população. A bandeira, né? Muito legal, é muito importante para a cidade de Guaratuba, né? É muito importante essa bandeira, esse símbolo realmente ser resgatado. Então, assim, parabéns demais pelo seu trabalho, cara. A questão de vereança é uma questão que não depende da gente. A gente vai fazer um baita de um trabalho como vereador e não vai ser reeleito. E você fala, e aí? E aí, cara? Vida que segue. Vida que segue, porque é assim que funciona. A gente não consegue entender direito. Eu sou jornalista pós-graduado em marketing político. Então, a política, ela passa na nossa mente o tempo todo, mesmo se você não quiser que ela passe, porque você se indigna com coisas. Exatamente. Se você se indigna com coisas que estão erradas, você está fazendo política. Você está tendo um pensamento político, porque é um pensamento coletivo. Então, a coletividade é tudo, cara, nos dias de hoje. Nós estamos vivendo num mundo que tá se perdendo em tudo, em guerras, em conceitos, em homofobias, em fobias, e as pessoas estão doentes. Então nada melhor do que projetos ligados com a fé, com a religião, com a cultura,
como você tem feito aí nesse tempo todo. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Minha, tá? A honra é minha. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu queria que você deixasse. Olha lá, vamos fazer uma fotinha lá. Tira uma foto aí, Amandinha, pra nós. Aí. E a gente vai deixar você falar um último recado aqui. O microfone tá aberto. Deixa eu mudar aqui. O microfone tá aberto pra você, cara. Dá seu último recado aí pra gente poder encerrar, senão a galera vai ficar doida. Irmão, queria agradecer do fundo do coração, pra mim, uma honra, né? Quando você me convidou. Falei, pô, cara, eu vou com o maior prazer, vou até Pontal do Paraná, porque, primeiro, por essa tua iniciativa brilhante, não tenho dúvida, né, que o canal vai bombar. Você tá trazendo gente que é gente. Gente que tem, dentro da sua simplicidade, dentro daquilo que se provocou a fazer, tá aí. Tá acontecendo. E a gente começa a quebrar aquele estigma de que santo de casa não faz milagre. Santo de casa faz milagre sim, porque santo de casa nasceu ali, né? Entende o dia a dia, a dinâmica de uma comunidade, de uma cidade. Então, nessa minha história, eu gosto de deixar como recado final, acredite em você. Tem essa capacidade de olhar pra você e perceber que, assim, você pode olhar no espelho pela manhã e dizer, cara, bora lá viver mais 24 horas, que é o que você tem de concreto. Então eu acordo todos os dias pensando nisso. Quem eu posso impactar? Quem eu posso, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, mudar a vida dele um pouquinho para melhor, mostrar talvez um outro caminho, mas principalmente perceber que o mundo começa comigo e termina comigo. Então que a gente possa, a cada dia mais, se entender enquanto ser humano. A gente quer ganhar todo mundo, não se ganha. Então amor próprio sempre, humildade abre portas e seja você o líder da sua vida. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Que isso, irmão. Tamo junto. Nós estamos juntos, cara. Nós estamos juntos. Valeu? Gente, esse foi mais um episódio do Submarino Cast com Fabiano Caieiras. Amor, põe aí a vinhetinha nossa com os arroba. Calma aí, gente, que é assim mesmo. Olha lá, ó. Segue os arroba, gente. Segue Fabiano, segue eu, segue o Submarino, beleza? Gente, ó. Aqui, ó. Olha lá, cortou. Gente, até o próximo Submarino. Valeu? Um abraço pra todos.